Não vou lançar um curso de escutatória, porque talvez ninguém se matricule, porque todo mundo quer aprender a falar, mas ninguém quer aprender a ouvir. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Júlio Paulilo, eu sou cofundador do Agendor. Fala pessoal, aqui é o Felipe Soler, especialista em vendas aqui do Agendor também. Então vamos lá, hoje no Fora do Forecast a gente está com um mestre aqui de psicologia para negócios, Vanderlei Sintra. Fala Vanderlei, tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite. Nada, que isso, prazer é todo nosso. Bom, o Vanderlei, ele é, como eu falei, um mestre, né, em psicologia para negócios. Ele é fundador da Evoluir Sempre, empresa de treinamento e desenvolvimento focada no desenvolvimento humano dentro das organizações, conhecido pelo seu domínio em alta performance, inteligência emocional e saúde mental no trabalho. Vanderlei transforma vidas com suas mentorias desafiadoras e inspiradoras. Ele lapida talentos com uma abordagem única que provoca, desafia e gera resultados excepcionais, tanto pessoais quanto profissionais. É isso mesmo, Vanderlei? Fica bonito lendo, cria expectativa demais, né? Eu costumo dizer que expectativa é a pior coisa para a gente criar, né? Mas é importante, está no currículo e é realmente tudo verdade que você falou. É o meu trabalho, assim, eu sou apaixonado por ele, amo a minha empresa também, então é muito bom a gente gostar do que faz, porque trabalho, a gente vai falar muito sobre isso aqui, trabalho não é uma coisa fácil de se lidar, né? E durante a preparação aqui desse episódio, eu vi vídeo seu da época da Microlins, você do lado do Raul Candeloro apresentando o curso de vendas, de abordagem. Foi bem legal, cara. Mas é isso. A gente está aqui e a gente vai mergulhar nas histórias que o Vanderlei tem para contar, aquelas que normalmente ficam de fora do forecast, certo? Certo. É isso aí. Então, beleza, gente. Como é que vai funcionar o nosso webinar aqui? A gente separou, a gente tem 2 sessões nesse webinar. Então, a primeira sessão a gente chama de Dentro do Forecast, onde que a gente vai falar sobre estratégias, boas práticas, técnicas, táticas de vendas, gestão. Nesse caso, o assunto que a gente vai falar de forma mais acadêmica, mais teórica, mais conceitual. E aí a gente tem a segunda etapa do nosso podcast, que é de fato Fora do Forecast, que aí sim a gente fala do dia a dia, né? Aí sim a gente fala das histórias, do que está por trás, né? Da realidade, do que acontece no dia a dia aí, do Vanderlei, de quem que ele os causos de vendas, aquilo que normalmente é o que a gente fala que os vendedores não contam, né? E eu lembro que a gente fez um podcast, foi um webinar, foi uma live, bem bacana também, onde que você fez uma pesquisa, onde que você trouxe descobertas comportamentais ligadas à alta performance em vendas. E foi bem interessante, eu acho que deu uma audiência sensacional, a galera engajou bastante com o tema bem relevante também. E aí, nesse webinar, eu lembro que a gente falou sobre principalmente conhecimentos, habilidades e atitudes relacionados à alta performance em vendas, né, de vendedores. E passando agora para 2023, no início, principalmente acho que no final do ano passado, a gente começou a ver um movimento muito forte em relação à inteligência artificial, né? A gente começou a ver a adoção de inteligência artificial pelos negócios de uma forma muito mais democrática, né? Então, a gente já sabe que a inteligência artificial está presente em muitas coisas que a gente faz no dia a dia, em muitos softwares que a gente usa. Está presente nos posts que o Instagram recomenda para a gente, com base nos interesses que a gente sabe que a gente tem, e às vezes que a gente nem sabe que a gente tem. Está presente no Netflix, nos filmes que ele recomenda para a gente, né? Com base nos nossos interesses. Está presente no Google, nas buscas que a gente faz, né, no Google. Então, então, trazendo para 2023, esse é um tema que é bem interessante, ou seja, ao mesmo tempo que a gente pensa sobre inteligência artificial, o uso da inteligência artificial nos negócios, a gente tem a inteligência emocional como contraponto e muitas vezes como complementar à inteligência artificial. Então, o tema de hoje é o uso da inteligência artificial e da inteligência emocional
pro sucesso dos negócios. Então é disso que a gente vai falar. Acho que é um tema super relevante e eu acho que a gente vai, com o Vanderlei aqui, conseguir se aprofundar muito bem, que o cara é um mestre aí da psicologia e eu acho que vai conseguir dar um contraponto bem bacana aí para esse tema. Então vamos lá, vamos começar com a primeira sessão, que é a dentro do forecast. Então vamos começar, Vanderlei. Primeira pergunta que eu quero fazer para você, essa daqui já vai ser uma bomba, que é o seguinte: vamos começar falando sobre o que é inteligência artificial e o que é inteligência emocional. E aí agora eu quero você sair dessa daí, que é como que você explicaria isso para uma criança de 5 anos? Inteligência artificial é a reprodução de comportamentos ou de predição de comportamentos humanos, né? O que é a predição? É você tentar chegar numa sequência lógica de pensamentos para que ele dê um resultado sempre constante. Então, vamos dizer que você tem que apertar um botão para o Enter, por exemplo. O que o botão Enter no computador faz? Ele faz sempre a mesma coisa. O botão de pausa, o que ele faz? Ele faz sempre a mesma coisa. Então, ele é acionado, então é uma combinação, um acionamento, que vai dar uma resposta preditiva, uma resposta que eu espero, desde que tudo funcione corretamente. Então, é uma reprodução mesmo tentar reproduzir o pensamento humano de maneira artificial e mais rápida e mais desencadeada, ou seja, uma sequência maior de respostas. Enquanto que inteligência emocional é a capacidade que eu tenho de manejar as minhas emoções. Não suprimi-las, não supervalorizar, não desvalorizar, mas manejar. O que é o manejo? Nós temos hoje basicamente 5 emoções básicas. Então, alegria, tristeza, raiva, repulsa. Essas emoções, elas fazem o nosso jeito de funcionar. Então, elas dependem desse movimento do nosso corpo para funcionar. Aliás, o nosso corpo depende delas para funcionar. Então, manejar elas é cuidar bem delas. E aí, só para não estender um pouquinho, por exemplo, se eu tiver com uma criança de 5 anos aqui explicando, né? Então, hoje, quais são as emoções dessas que eu falei, quais delas é mais valorizada? A alegria, certo? Tristeza, não fica triste, não sente raiva, não pode falar desse jeito para as pessoas. Então, há uma busca constante pela alegria, pela felicidade, enquanto que as demais emoções ficam suprimidas. Só que elas acontecem no nosso corpo, elas nos ajudam. Então, a gente tem uma supressão delas. Então, a inteligência emocional é você saber lidar com todas, saber usufruir de todas para regulação emocional. Inclusive, tem um livro que eu gosto muito, ele é só para psicólogos, mas vou citar aqui para alguém que tiver curiosidade, provavelmente algum psicólogo vai assistir, chama Psicofisiologia das Emoções, e ele diz que a alegria pouco nos ensina, e que a tristeza ensina demais, aquele momento que você fica sozinho, sofrido ali, nossa, por que eu errei, por que eu fiz essa escolha, é ali que você aprende. Você vai para dentro de si, olha para suas mazelas, para suas dificuldades. Então, esse ir para lá e ter esse espaço é importante. Então, a inteligência emocional é você manejar bem as suas emoções de maneira a fazer ter uma melhor funcionalidade no seu corpo. Né? Provavelmente alguns pontos que eu vou citar, a psicossomática, que é como nossas emoções elas ultrapassam um limite psicológico e elas vão para o físico. Como elas afetam o nosso dia a dia, nos adoecem também, ou potencializam doenças. Então, é um ponto muito importante. Então, acredito que é isso, né? Essa diferença. E o bom é que, assim, mesmo que a gente faça uma inteligência artificial, né, o mais aprimorada possível, vai ser difícil ela conseguir chegar nesse ponto, porque a emoção é uma coisa, apesar de ter algumas lógicas, mas são muitos pormenores, né? E conseguir reproduzir isso vai ser complicado. Acho que esse que é o ponto crucial, né, desse nosso papo aqui, né? Porque a gente vai falar mais sobre isso daí, né? Mas por que a inteligência artificial e como que a inteligência artificial, o que ela não conseguiu ainda replicar, né, da inteligência emocional. Mas é mais legal, acho que já deu para ter uma ideia aqui, um gostinho do que a gente vai falar, né? Mas show de bola. Eu acho que já podemos avançar para o nosso próximo tópico para a gente se aprofundar nisso daí, que é o seguinte, Vanderlei, como que a inteligência
artificial ela pode ser usada para apoiar o desenvolvimento e a aplicação de inteligência emocional de empresários, gestores de vendas e vendedores, para a gente ir um pouco mais na prática da coisa. De forma prática, a gente já usufrui dela, né? Então, esse é um ponto que você já falou. Então, a gente já usufrui dela no sentido indireto, porque grandes empresas já usam em massa há muito tempo, né? Não sei se você já conheceu, deve ter conhecido, a PNL, que é a Programação Neurolinguística, que foi um primeiro movimento, né? Apesar de muitas pessoas vão ficar chateadas com o que eu vou falar, mas é uma pseudociência, não é uma coisa comprovada, mas é a tentativa de você chegar numa previsibilidade do comportamento. Então ficou triste, então eu cruzo os braços, eu abaixo a cabeça. Assim como a gente também vai ler as emoções, você tem algumas nuances que são parecidas. Então, o lábio vai ficar mais fechado. Então, você vai descrevendo aqueles movimentos e vai entendendo como o corpo reage. Só que, obviamente, dentro do corpo humano você tem essa sequência. Então, hoje em vendas, a gente trabalha com os próprios CRMs, né, que nos dão apontamentos, nos lembram de determinadas coisa que a nossa memória muitas vezes não falha. Então, a gente vem usando o nosso grande companheiro hoje, e nossa grande armadilha, que são os smartphones, também vem com uma tecnologia enorme, você citou aí. Então, por exemplo, o fato da gente estar conversando aqui e nossos celulares estarem próximos, provavelmente daqui a pouco vai pipocar alguma coisa sobre os temas que a gente falar, né? Sim. Eu, como esperto que sou, coloquei no modo avião que eu me protejo disso, que é uma forma de você se bloquear, se blindar disso, né? Porque eu tô fazendo isso aqui no meu também. É o quê? Eu tô fazendo isso aqui no meu, né? Quando a gente faz esse tipo de coisa, eu até brinco com as pessoas, porque voltando, vou misturar um pouquinho, mas voltando lá na inteligência emocional versus artificial, às vezes tem momentos que a gente precisa de se isolar, né? De se proteger e falar, cara, agora eu preciso, né, saber esse momento de ficar quieto. Então, esse modo avião é uma proteção dessa loucura que a gente vive. Então, você que é gestor de vendas, que é vendedor, você usa diariamente a inteligência artificial porque é essa tentativa. O próprio computador, que está muito mais aprimorado. E agora, com a internet das coisas, com a internet 5G, que a nossa internet 5G ainda não é aquela de gigantesca velocidade. Não é a real 5G, né, que existe tipo, no Japão, etc. Vai assustar muito mais, né? Porque não é uma coisa tão democrática ainda, porque depende de muitos fatores ainda. Mas quando a gente chegar nesse ponto, tiver essa experiência, cara, são coisas assim inimagináveis que você consegue fazer com inteligência artificial. Melhora muito a experiência, você pode simular de determinados lugares, né? Os jogos de videogame hoje também estão assim. Então, ela está na nossa vida, ela já está inserida. Agora é só, de novo, um engrandecimento. Mas ela também aponta falhas. Então, a inteligência artificial, várias vezes você faz perguntas para ela, e as pessoas já fizeram teste disso, que ela também não responde corretamente, ou erra determinado contexto histórico. Por quê? Porque também é um reaprendizado. Então, isso precisa estar aprimorado. Então, esse aprimoramento está sendo cada vez mais rápido, mas ele ainda leva um tempo. Então, ele está na nossa vida, está na nossa gestão. A diferença é saber jogar o jogo ou não saber jogar o jogo, né? E o quanto isso é importante para você. Então, o fato de eu usar uma ferramenta para me ajudar a prospectar, a criar um roteiro, por exemplo, né? Eu estava hoje no Sebrae, então tem várias tecnologias já que montam um roteiro automático para a entrega dos caminhões, tem a leitura facial do motorista para ele, se ele estiver dormindo ao volante, dar um alerta para ele, o que gera uma própria segurança para ele também. Então, ao mesmo tempo que você traz, e eu costumo dizer muito dessa coisa da luz e sombra, ao mesmo tempo que você traz essa facilidade, você traz também numa alta exposição das pessoas, né? Porque o caminhoneiro está o tempo todo sendo filmado. Então, qual que é o ônus disso? O ônus é você se sentir prisioneiro, você não tem a espontaneidade, né? Que a gente já perde muito. Trazendo mais para o dia a dia assim, de empresários, vendedores, pensando em vendedores, por exemplo, né? Uma coisa que eu tenho visto de como que a inteligência artificial ela pode ajudar a aprimorar a inteligência emocional de vendedores por exemplo, na análise de conversas,
em que um vendedor ele teve com um cliente, né, a gente usar a inteligência artificial para analisar essa conversa e entender os sentimentos do cliente e entender o que o vendedor ele pode ter falado, que pode ter deixado o cliente numa posição meio de resistência, meio que na defensiva, né? Então, acho que esse que é um ponto, né? Uma das coisas, mas o que mais que você vê, assim, que a inteligência artificial pode ajudar a melhorar a inteligência emocional? Porque é complicado você colocar essas duas coisas para conversar, mas porque, assim, por exemplo, vou pegar o exemplo que você trouxe ali dele fazer a leitura. Ao substituir essa leitura, eu deixo de fazê-la, eu deixo de ser. Vou te dar um exemplo da gente lembrar das coisas. O fato de eu ter hoje alguma coisa que me lembre do aniversário não me dá a segurança de eu não precisar lembrar, por exemplo, de um aniversário. Então, e ao mesmo tempo de eu colocar a inteligência artificial para fazer isso, eu acabo não me treinando, eu acabo me tornando menos competente. Eu acho que eu posso colaborar para as duas coisas, não ter uma substituição, mas uma complementaridade. Eu vou lá, consulto e vejo como foi e tento replicar. Porque senão a gente vai criando também um conforto muito grande, né? E que a gente deixa até de ser inteligente porque eu não estou usando. Estou sendo totalmente substituído. Estou usando todos os recursos de lá, né? Então, assim, tem coisas que onde eu defendo de ter uma melhor produtividade, para ter qualidade de vida. Aí uma outra pegada, por exemplo, eu vou montar um roteiro para eu viajar. Pô, o sistema vai me ajudar muito mais, né? Do que eu ficar montando, né? Eu vou ter tempo para fazer isso. Mas tem algumas análises, assim, de maneira mais prática, por exemplo, se eu analisar lá, pedir para analisar o que eu disse para o cliente, ele vai analisar de acordo com o modelo de vendas que eu tenho. Isso é uma coisa boa. Mas tem alguns pontos que eu vou precisar investigar com o cliente, ir lá e conversar, isso a inteligência não vai fazer. Mas essa complementariedade, ela pode existir, mas tomar esse cuidado para não haver uma substituição total, ou eu entrar nesse conforto de eu não sei mais mexer com isso, não sei mais fazer isso. Compartilhando até uma experiência própria que eu tive recentemente aí, eu abri aqui o aplicativo do ChatGPT, né, que eu tenho no celular, e eu tenho o ChatGPT Plus, que é aquele que você paga uma mensalidade para poder usar. E nele, agora eles tiraram essa funcionalidade, ou pelo menos não está mais disponível para mim. Mas tinha uma funcionalidade de conversação, onde que eu pude conversar com o ChatGPT. E aí eu virei para ele e falei, eu quero aprimorar o meu inglês. Eu quero que você converse comigo em inglês para eu aprimorar o meu inglês. E foi muito interessante, porque eu consegui treinar o meu inglês, né, tanto ouvir quanto falar, sem precisar de um ser humano do outro lado. E trazendo isso também para a realidade da área comercial, vendo a forma como a gente está evoluindo tecnologicamente falando, a gente pode criar cenários de roleplay, né, cenários de um teatrinho de vendas sem usar humanos, onde que você só dá um contexto para a inteligência artificial sobre qual cenário você quer que ela crie, ou qual tipo de cliente que você quer que a inteligência artificial crie, para treinar seus vendedores em escala, né? Então, eu acho que essa também é uma outra... Na verdade, eu gosto mais dessa funcionalidade do que a outra, porque se você pegar como mecanismo, a primeira é uma substituição, a segunda é um treino, entende? Na primeira, estou pegando uma função e colocando para a inteligência artificial fazer para mim. Na segunda, eu uso ela como meio para eu treinar, para eu ficar melhor, para eu ficar mais competente. Entende a diferença? Então, acho que é um caminho bom para a gente discutir. Né? O quanto que me deixa competente, o quanto que me deixa menos competente, ou mais dependente. Porque toda ferramenta, quanto mais dependente você está dela, pior é. Né? Pior você... Quanto mais dependente de tudo que você tem, pior é. Então, você tem que ter esse é um ponto interessante também, que eu acho que a gente acaba com o smartphone na palma da mão, né? Com o celular, com o Google, agora com o ChatGPT e outros ferramentas de inteligência artificial bem disponíveis assim, isso daí foi algo que eu observei em mim mesmo, né? Às vezes você não para exercitar a sua memória, não para exercitar o seu pensamento crítico, você já vai direto no Google buscar resposta, você já vai direto no ChatGPT buscar resposta, e isso faz com que acho que você comece a meio que definhar os seus neurônios, né? Seus neurônios começam meio que definhar, assim, você passa a tornar
aquelas conexões neurais mais frágeis, né? Sim. A primeira faculdade, para você ter uma ideia, eu fiz ela totalmente na unha, Uhum. que foi... O Pedagogia em 99, né? computador era tela preta, tela azul, no máximo, e universidade que tinha. Uhum. Então era um negócio muito raro. Então a leitura, a busca... Na segunda, já tinha internet, né, e tudo mais. E hoje a gente tem uma velocidade muito maior. Eu não tenho essa nova experiência agora. Mas é bem diferente o nível de exigência, de dificuldade, de espera. Né? Hoje, por exemplo, a gente tem, pegando de inteligência emocional, por exemplo, a gente tem ficado muito mais doente por esse imediatismo, essa facilidade das coisas. Então a gente quer tudo fácil, a gente se acostuma com fácil, então quer fácil. E isso, de uma forma, é ruim. Então, tomar esse cuidado de como você usa a tecnologia, a dependência dela é importante. Eu brinco que é como se fosse um vício, assim, uma constante vigília. Tem que vigiar muito, porque senão não vai funcionar. Então, de novo, usar para treinar, para se acompanhar, para ser um suporte, como alguém te ajudaria, ótimo, beleza. Para amplificar, né? Amplificar o ser humano, né? Porque o neurônio da gente, ele depende de multiplicação. Então, ele depende de exercitar, assim como o nosso corpo. Então, o exercício vem pelo raciocínio, pela busca. Então, se eu começo a ter, eu vou ficando menos acostumado, vou manejando pior. Então, aí, obviamente, eu fico menos inteligente, se a gente colocar inteligência como essa capacidade de resolver o problema de maneira mais rápida. Eu vou ficando menos inteligente, tanto racionalmente como emocionalmente, porque cria uma dependência. Eu crio novos hábitos, né? Uma aplicação que eu tenho visto recentemente de como que a inteligência artificial ela pode aprimorar a inteligência emocional dos indivíduos é a inteligência artificial como um terapeuta, né? Como um psicólogo terapeuta, a aplicação no sentido de um vendedor, um gestor, um empresário, né? Com o seu negócio, com todo o estresse que passa no dia a dia, ao invés dele conversar, ou dele tanto por texto quanto por áudio, né, ou até às vezes futuramente por vídeo, com uma pessoa do outro lado, ele eventualmente conversar com uma inteligência artificial que vai interpretar o que aquele empresário, aquele gestor, ele está passando de estresse no dia a dia, né, e vai, de certa forma, tentar ajudar a pessoa a ressignificar aquilo que ela está passando. Então eu queria ter uma perspectiva sua sobre como que você enxerga essa dinâmica de uma pessoa usando uma inteligência artificial para contornar estresse, contornar ansiedades, enfim, situações difíceis que a pessoa passou, ao invés de conversar com o humano do outro lado. Sim. Eu acredito que seja complicado, obviamente vou também falar desse ponto, vou falar sobre duas perspectivas que são contaminadas, né? Minha resposta não vai ser neutra, porque, primeiro, eu sou psicólogo também, e segundo, tem a questão da minha próprio tempo de nascimento. Eu nasci em 79. Então, eu sou de uma escola diferente da modernidade quem nasceu a partir de 2010, ali para frente. São mais adeptos à tecnologia. Mas, falando tecnicamente, como psicólogo, tem a questão da intersubjetividade. Então, tem muitas coisas que a inteligência vai ter que ser muito boa para ela conseguir fazer determinadas perguntas, fazer o sujeito pensar. E, além disso, a gente, como psicólogo, nós somos a própria ferramenta de transformação do sujeito. Tem um livro que a gente lê algumas universidades dão para a gente ler na psicologia, que é o Drama da Criança Bem Dotada. Então, uma das coisas que faz os psicólogos serem muito bons é terem passado por muito sofrimento. Então, ele consegue entender a dor do outro. E aí, por isso, ele consegue captar e ajudar você a esmiuçar aqueles movimentos. Talvez, num TCC, que é cognitivo-comportamental, que é algo mais metódico, talvez se consiga olhar para isso e, obviamente, vai ter algum resultado. Mas algumas outras linhas de trabalho de terapia clínica vai ser um pouco mais complicado, porque tem a questão da pergunta, do implicar. E o que isso me preocupa também é no sentido de quando você fala para uma pessoa, você está se fragilizando. Ao falar com uma máquina, por exemplo, você vai ter mais confiança para falar. Eu não tenho dúvida que as pessoas vão ser mais adeptas a isso. Mas... Você acha que pode ter uma maior abertura, né? Com certeza. Porque
é a grande vergonha. Às vezes as pessoas com o computador fazem muitas coisas, crimes. Então você vê um monte de coisa que acontece. Pornografia. Então tem muita coisa que a máquina te permite e você não é julgado por aquilo, né? Então isso tanto para... Faz quando ninguém tá te vendo, né? Entendeu? Então o fato disso acontecer, né, gera um complicador. Além de poder colocar a pessoa num vazio muito grande também, né? Porque é um espaço aí, por exemplo, às vezes se é um caso mais grave, por exemplo, como o chat GPT, muitas vezes você não vai ter esse acesso para conversar, para te acolher ali. Então tem muitas coisas aí que passam por isso. Eu acho que talvez casos mais simples, menos graves, pode ser que haja uma substituição. Mas isso eu vejo como fazendo um outro adiantamento, que eu não sei se essa pergunta vai vir, mas deve vir, que é a questão dessa substituição total, como os próprios criadores falam, né, sobre futuramente ter um salário para as pessoas, porque tudo vai ser substituído. Só que a que preço que... Então é um olhar cuidadoso para isso. Acho que tem muita coisa mecânica que é muito bom, mas coisas que dependem muito mais desse olhar humano, é importante não se aprofundar tanto, porque pode ser o próprio mecanismo que adoece. Ou seja, eu ter que falar com uma máquina sobre os meus problemas, inicialmente pode me trazer um alívio, mas depois de um tempo pode trazer um vazio muito grande. E agora trazendo a outra perspectiva, o que tem na inteligência emocional que a inteligência artificial ainda não conseguiu replicar e que é um diferencial, ou pode ser um diferencial competitivo dos humanos hoje e no futuro dos negócios? Qual que é a sua interpretação sobre isso daí? Essas emoções básicas, por exemplo, elas são muito difíceis ainda de ser replicadas. Acho que eu posso replicar a saída nela, mas não a autenticidade delas, né? Porque no ser humano você tem uma questão de autenticidade. É autêntico do humano ter isso, né? E não da máquina ter isso. Então já se entende máquina ou qualquer dispositivo como algo sem sentimentos, sem emoção. Então, isso é uma coisa que vai ser difícil replicar, mesmo porque eu vou ter enxergar. Eu vou enxergar aquilo como uma máquina, não como algo que eu precise de mais, ou que eu vou trocar carinho, ou que eu vou ter amor ou afeto por aquilo. Né? É um outro mecanismo. Pode ser uma compulsão, está muito, muito perto ali de afetar, porque traz a pessoa por um sentimento de querer estar junto, mas não é uma emoção de gostar, né? de ter sentimento. Então, esse movimento, eu acredito que vai ser difícil conseguir captar. Eu acho que vai ser vai ter que ser um passo bem mais estudado para isso acontecer. Porque o meu entendimento sobre inteligência artificial, seguindo, né, a pergunta que eu fiz para você lá no começo do nosso papo aqui, né, explicando para uma criança de 5 anos, é basicamente um robô que é capaz de aprender de forma muito mais rápida, de forma muito maior, né, e mais extensivamente, e consegue replicar a inteligência humana, né? Só que, no fundo, a inteligência artificial ele é um modelo estatístico, né? Quando a gente fala sobre o ChatGPT, por exemplo, como que o ChatGPT funciona? Ele é um grande modelo estatístico de qual que é a probabilidade de uma palavra ou um caractere aparecer logo após o outro. Então, quando você dá um contexto para ele, ele vai tentando responder de acordo com a pergunta que você fez, o contexto que você fez, a sua pergunta com base na probabilidade de, quando eu te falo oi, qual é a probabilidade de eu falar tudo e qual é a probabilidade de eu falar bem depois. Uhum. Então, na prática, ele é isso, ele é um modelo estatístico, né? Então, a inteligência artificial ela é muito baseada, assim, meio que, como o ChatGPT ele foi treinado com o conteúdo da internet, né? Ele é um conteúdo, digamos assim, meio que quase senso comum, porque quando você fala em modelo estatístico, você fala em probabilidades, a chance de alguma coisa aparecer mais do que a outra, você acaba direcionando a resposta, né, pensando numa inteligência artificial, muito mais para o senso comum de respostas. Então, por isso que uma coisa eu já li também, dificilmente uma inteligência artificial, pelo menos atualmente, e pelo menos, né, no modelo de inteligência artificial que a gente tem atualmente, que são essas inteligências artificiais generativas baseadas em grandes bases de texto,
né, os Large Language Models, dificilmente ela vai ser melhor do que um especialista em determinado assunto. Ela é melhor do que um analista, um pleno, né, alguém júnior pleno, mas dificilmente ela vai ser melhor do que um especialista naquele assunto, porque ela vai muito que meio que pelo senso comum, pelo que é mais falado na internet, né? E aí, quando você pensar beleza, se inteligência artificial é um modelo estatístico, dificilmente a inteligência artificial ela vai conseguir replicar a nossa intuição, que é algo muito mais primitivo e muito mais intrínseco do ser humano, né? Como que você enxerga também essa dinâmica? Tá. Antes disso, só fazer uma ponderação, e aí eu vou falar da intuição para não perder, mas aqui na Evolution, por exemplo, a gente usa um aplicativo chamado RX, que ele é self-learning, que é também uma predição é um pré-requisito de uma inteligência artificial, dela aprender consigo mesma. Então, a gente tem lá as pessoas que entram, as pessoas que saem, a distância que ela mora de casa, qual é o perfil, esse perfil trabalha com esse, e a gente faz modelos o quanto que aquilo provavelmente pode dar certo ou não dar certo. Então, é mais ou menos a mesma coisa, né? Mas falando da intuição. A intuição ela é importante, mas você já viu o quanto a gente desvaloriza a intuição? Né? Socialmente ou culturalmente? Tanto que a gente a despreza, apesar de ser importante. Não segue a sua intuição, tem que ser mais sério, tem que ser mais racional. Então também tem um caminho de olhar para isso, que talvez leva algumas pessoas a olharem para a intuição como algo ruim. Mas é justamente o que nos difere, né? Faz a gente ser diferente dos demais. Então, a intuição, assim como as emoções, como os sentimentos, como essa subjetividade, esse jeito de viver, o modus operandi, o sofrimento, são coisas que vão ser difíceis de ser reproduzidas. Eu posso mobilizar, mas veja, é uma máquina, é um dispositivo, não é alguém, né? Então, tem essa salvação nossa aí, vamos dizer assim. Porque é assustador, muitas vezes, você olhar para esses movimentos de inteligência artificial com carinho, né? Você olha com funcionalidade, ele é funcional. Mas com carinho, às vezes, é complicado, porque você percebe sempre um movimento mais agressivo. Principalmente na projeção, porque quem cria o negócio, ele faz uma projeção mais, assim como todo empresário, tem que ser otimista sobre o negócio dele. Mas o fato de ter um negócio não é, você sabe, ser empresário não é fácil. O nosso ambiente ele é muito complexo para se ter empresa no Brasil. É muito ambíguo, não é? O Brasil ele é complexo. É muito ambíguo. Ele é muito político, ele é nepotista, ele é protecionista. Tem questões culturais envolvidas também, né? Questões contextuais também. Então, são coisas que são humanas. E às vezes são ruins, mas são humanas. Então, é a mesma coisa desse movimento. Então, a intuição, como todas essas outras coisas, elas são diferenciais nossos que, provavelmente, mesmo essa combinação, esse self-learning, posso estar errado, mas vai levar um tempo ainda para se aprender, para se reproduzir de uma maneira tão fidedigna, vamos dizer assim. A adoção da inteligência artificial, né, nos negócios, ela ainda está despertando, né? Ela ainda está se iniciando, né? Os softwares estão começando a embutir inteligência artificial da forma como a gente está vendo hoje em dia, mais frequentemente, né? Hoje em dia, ainda tem muito erro, né? A inteligência artificial baseada nesses grandes modelos de linguagem ainda tem muito erro. Então, é importante que os humanos eles façam um tipo de curadoria dos resultados produzidos por inteligência artificial, né? Então, como que um humano... A pergunta é, como que um humano com uma inteligência emocional apurada, ele pode amplificar os resultados de uma inteligência artificial? É uma pergunta difícil. Mas vamos lá, vamos pegar do princípio ético da coisa, né? Primeiro, de onde essa pessoa é, qual que é o objetivo com ela, né? Porque dentro do direito, você tem a questão da ponderação. Assim como a gente, como psicólogo, muitas vezes vai fazer uma mediação, você tem que escolher partes para defender aquela causa, certo? Então você tem que ter, teoricamente, duas pessoas que façam isso. Então, talvez uma curadoria mais interessante seriam pessoas que pensassem diferente, né? Pensassem de maneira opositora, de olhar
a inteligência artificial para ter esse aprimoramento. Mas não sei a base, de novo, a velocidade disso. Mas essa curadoria é importante, mas também escolher quem faz a curadoria, porque isso vai mostrar muito da velocidade de como vai se aprender. Então, eu vejo que é muito disso, assim, dessa ter pessoas pensando diferente, porque isso, dentro do núcleo de negócios, é o que faz muitas empresas crescerem e se desenvolverem. E, geralmente, as pessoas contratam muito, trabalham muito com contratação, elas contratam muito gente parecida com elas. Né? Às vezes elas precisam do complemento e não da semelhança. Né? A semelhança ela traz muito conformidade e a diferença ela traz essa complementariedade, que muitas vezes é o que se precisa. Né? Então, talvez... Eu acho que esse é um tópico bem interessante, Vanderlei, de uso de inteligência artificial para avaliação de candidatos. Por exemplo, estou contratando um vendedor. Vamos supor que parte da minha etapa de processo de recrutamento seja o vendedor enviar um vídeo talvez simulando uma abordagem que ele faça com o cliente para vender o serviço ou produto, ou então se apresentando, vendendo o peixe dele, ou então vendendo a caneta, né, como naquele exemplo lá que a gente está cansado de saber. Mas se você coloca um modelo de inteligência artificial para avaliar, dependendo da avaliação que o modelo faz, ele vai fazer uma avaliação muito racional da coisa, né? E esses grandes modelos de inteligência artificial, eles se baseiam muito em feedback. Então eles te dão um output e aí você dá um feedback para eles, foi bom ou foi ruim, né? Igual a gente vê lá no ChatGPT, foi bom ou foi ruim. E eu acho que isso daí que você falou, que é uma pessoa com inteligência artificial apurada, dependendo da avaliação que é com inteligência emocional apurada, dependendo da avaliação que a IA fizer sobre determinado candidato, né, sobre esse cenário hipotético que a gente criou, essa pessoa ela pode dar feedbacks com perspectivas mais emocionais, né, da coisa, das características mais emocionais daquele candidato. E não só as racionais, não só saber se ele falou X ou Y, né? Uhum. Como é que você vê isso daí aplicado a recrutamento, por exemplo? Hoje na contratação já existem ferramentas que usam de inteligência artificial. Inclusive foi feita uma crítica que veio a público, não vou citar aqui para não criar problema, mas uma pessoa que colocou a vaga disponível, a vaga era de gerente, e aí depois ela colocou um currículo dela, que ela também era gerente, para ver se passava, e ela não passou. Isso foi pro LinkedIn, virou toda uma coisa. Por quê? Porque é isso que você falou. A pessoa que deu o feedback deu que estava ok. Só que não estava ok. Então aí entra um pouquinho o quanto é inteligente mesmo, né? Uhum. Porque, veja, que vamos pensar um negócio, quando alguém comete um erro, a gente fala, esse cara não é inteligente, não sei o quê. Mas a inteligência artificial, a gente nunca falou para ela assim, ela não é tão inteligente assim. Concorda? Mas tem hora que ela não é tão inteligente assim. Ela não resolve todos os problemas. Né? Ela tem velocidade, ela é responsiva, né? Ela tem muita coisa do que as pessoas querem. A resposta na hora. Né? E às vezes o que as pessoas concordam, não o que elas precisam ouvir. Mas pegando, por exemplo, eu vou criar um mecanismo. Eu trabalho muito com recrutamento e seleção de vendedores. Então é difícil você criar um mecanismo, uma receita que vai dar muito certo. Às vezes você tem um candidato que ele tem uma necessidade familiar muito importante, ele é um arrimo de família, ou ele é alguém que precisa muito, e ele não está tão aderente à vaga no sentido de perfil. Mas você vê que ele tem determinação para algum tempo ficar ali e funcionar. Enquanto que outras, daquele mesmo perfil, não tem condições. Então, essa é uma nuance que mesmo o humano erra muito e que a inteligência artificial também erra. Porque se a gente fala do sucesso de uma pessoa numa empresa, vai depender da linha do tempo que ela vai ficar, dos resultados que ela vai oferecer e da frequência que ela vai manter esse resultado acontecendo. Então, acho que a gente pode usar, sim, de novo, entra de novo aquela mesma história, como ferramenta, mas não pode ser assim, a velocidade pela velocidade, como são algumas ferramentas. Eu deixei de usar algumas porque era velocidade pela velocidade. Então, assim, o que era a promessa dessas ferramentas? Eu vou filtrar 300 candidatos em 10 minutos. Coisa que um ser humano não faz. Só que, o que eu passei a fazer depois? Eu fazia aquela coisa que a gente faz na ciência, que é ir validando dados. Deixa eu pegar então.
Então ele me diz que a acuracidade é de 80%. Então eu vou pegar 20 não, 60, né, dos 300. Aí peguei, aí não dava desproporcional. Então é muito mais do que isso. Então você começa a ver que as falhas acontecem ali naquele ponto. Por quê? Porque tem muito da pessoa agradar a inteligência artificial. Você estuda muito sobre isso. Então é o que ela quer saber. Então, ó, vou oferecer esse aqui, vou colocar aqueles que eles chamam de hack, sabe? Muita gente ensina na internet. Ah, vou passar um hack para você. Ou mesmo lá quando a gente jogava videogame, se é da minha época, a gente tinha segredinhos para passar do chefe. Então, ó, fica batendo só nesse canto aqui, que ele fica preso, que é um bug, que seria o bug, né? Que hoje também acontece. Hoje então, também acontece. As alucinações, né? Isso. As alucinações das inteligências artificiais, né? Que isso. Cria um texto totalmente maluco, assim. Isso. Então, você consegue captar esse movimento. Então, de novo, vou voltar no ponto. Tem que ser algo que seja útil, mas que você também não saia da sua responsabilidade de atuar sobre aquilo, né? Porque totalmente automático vai ser complicado. E, de novo, pensar nessa questão da velocidade. O quanto hoje a gente adoece muito por conta dessa velocidade que o mundo imprime na gente. Então, você tem que ser muito bom, você tem que transar bem, tem que beijar bem, tem que ser bom pai, bom filho, bom vizinho, não pode xingar, tem não sei o quê. Você tem que fazer tudo perfeito. Você não tem um espaço para você falhar. Que você já é condenado. E aí vira essas coisas que imprimem essa velocidade muito grande, a gente já não está conseguindo fazer o que pediram para a gente fazer no sentido de ser tudo perfeito, que é difícil. E aí você ainda tem que fazer rápido ainda? Então, e ainda tem a ameaça da inteligência artificial chegando, né? Ameaça que a inteligência é melhor, não sei o quê. Então, agora eu queria te perguntar o seguinte, porque a gente como recrutador, a gente tem muitos vieses inconscientes, né? Tem. Agora uma máquina, uma inteligência artificial, ela não tem vieses emocionais inconscientes. Ela age no racional. Isso você não acha que é um pontinho para a inteligência artificial no processo de recrutamento? Então, se a gente for pensar que foi criado por uma pessoa, quem a gente garante que não tem viés? Porque, obviamente, alguém autorou aquilo, certo? Ela acredita em alguma coisa. Então, tem um viés. Não é totalmente isento. Pode ter menos viés do que o ser humano. Mas ao fato de ter alguém programado aquilo, tem o viés da pessoa. Que é aquilo que eu te falei, a ética do sujeito. Quem fez? Para que serve? Qual é o objetivo em si, né? Então, ele tem um pensamento, ele é um ser humano, ele programou. Tem um viés. Não é totalmente isento, não. Assim, é a mesma história do que eu brinco dos jornais. Muita gente fala assim, mas tal jornal é isento. Nenhum jornal é isento. Você pegar assim, vamos passar a propaganda de fulano, ele paga tanto pra gente, eu vou falar de uma notícia ruim. Cara, ou ele vai falar de uma maneira mais sutil, e a gente também faz isso para proteger os nossos. Então, é um viés também. Então, não está totalmente isento de viés. Ao mesmo tempo, se a gente for falar de algumas formas de contratação, exige uma complexidade de avaliação. Precisa avaliar outras coisas que talvez a máquina não consiga avaliar. Né? Que é como a pessoa responde, a própria sinceridade dela, a necessidade dela ali. Então, são coisas que eu também não consigo olhar de maneira tão fria. Né? Além do que, pensando no quesito contratação, eu falo muito que muito mais importante que fazer uma boa seleção é fazer um bom onboarding. Né? Porque se eu não introduzo bem aquela pessoa naquele ambiente, tem algumas pessoas que têm muita dificuldade de se conectar ali. Né? Muitas empresas hoje contratam e mandam o cara fazer, se assemelha com o vendedor lá, vai lá e faz. Então, concordo contigo que vai ter menos viés a máquina, mas sem viés não fica. Eu acho que esse ponto que você falou, né? A máquina é um modelo estatístico, mas de fato ela tem um certo viés dependendo da forma como ela foi treinada, né? Então, dependendo do conteúdo que ela foi treinada, dependendo do modelo, você pode criar um modelo que é totalmente enviesado para uma forma de avaliar situações, né? Então, depende muito do modelo.
Isso é bem interessante mesmo, né? É algo, esses vieses inconscientes é algo que a gente tem intrinsecamente como seres humanos, que isso influencia, então influencia numa hora de contratar, né? Mas ao mesmo tempo, se você for pensar bem, a máquina ela também pode ter, porque ela durante o treinamento ela pode ter tido algum tipo de viés, né, que leva ela a responder sempre de determinada forma, né? Ou seguir uma. Na hora que alguém determinar, os melhores candidatos serão esses. Mesmo que seja estatístico, mas escolheu. Né? Definiu a velocidade, definiu tudo. Né? Essa definição, essa escolha foi feita por alguém. Vanderlei, a gente tá falando de inteligência artificial e a gente está vendo que assim está disseminando. Acho que a cada dia tem alguma plataforma, alguma ferramenta nova que usa inteligência artificial de alguma forma diferente. Então, o que eu vejo aqui no presente, a inteligência artificial já está sendo presente em tudo e no futuro ela vai engolir muita coisa. Né? Agora, como nós, como empresários, gestores de vendas, vendedores, a gente pode se preparar hoje? O que a gente pode fazer hoje para se preparar para um futuro em que a inteligência artificial vai estar muito disseminada e a gente não perder nosso emprego para a inteligência artificial? Acho que a primeira coisa é se humanizar mais, entender-se muito mais, né? Se compreender, ver como pensando como sujeito, deixar o seu negócio mais insubstituível, o seu negócio mais, como é que eu vou dizer, mais humano mesmo. Isso é um ponto importante. Sempre brinco com muitos vendedores que às vezes a substituição acontece porque muitas vezes o cara não está afim, ou a vendedora não está afim e atende automaticamente. Então, para atender automaticamente, o McDonald's vai lá e coloca os postos de atendimento, vai lá, pede e acabou. Vai funcionar muito bem. Né? Um outro ponto importante é estar à frente do mercado, entender o que seus parceiros estão fazendo, como a sua rede está funcionando, porque a gente, como empresário, não funciona sozinho. Então, a gente tem lá o nosso CRM, a gente tem nosso contador, a gente tem os nossos funcionários, a gente tem os impostos. Então, se olhar para tudo que está ligado a você, que te alimenta, né, as nossas veias, né, de empresário, e ver como essas pessoas estão conectando, conversar mais, ter mais acesso, ver como eles estão funcionando, o que eles estão pensando, para também entender movimento para fazer junto. E um outro ponto é olhar para aqueles lugares onde a tecnologia está mais avançada no começo. Então, empresas de carro, né, que são montadoras, que são geralmente são as primeiras a fazer muito movimento de automação, os próprios aparelhos de celular, os próprios streamings hoje. Então, olhar para essas empresas de tecnologia, entender como elas estão fazendo, porque alguma hora aquilo lá vai vazar para a gente, que é sempre assim que funciona. Se você pegar toda a solução que surgiu, pegar o celular lá em 98, 99, era um tijolão grande, que brincava da tijorola, que você falava 2 horas e carregava 48. E hoje a gente reclama de carregar 2 para usar 24. Então, você vê como essa percepção de velocidade também mudou. E o quanto isso é adoecedor nesse princípio, né? Essa acessibilidade. Né? Você pensar que até, vamos pegar, depois da democratização, tem lá no histórico dos celulares, passou-se a ter quase 1 milhão de celulares lá para 2009, 2008, se eu não me engano, tá? Não, é 2000, 99, 2006, 2005. Até então era pouca gente, era muito elitizado. E agora celular é muito barato, se você olhar. Cada um tem 2, 3, né? Um para ficar em 500. casa, outro para sair na rua. Fazendo aquela ponderação que tem gente que é miserável e não tem mesmo. Mas é algo muito acessível e que hoje as pessoas precisam. E aí depois vem a questão lá do Pix. Então hoje você é um número que você recebe por aquilo. Então olhar como essas tecnologias... outra instituição que usa muito, banco. Então olhar como essas instituições estão fazendo para você se alertar para esse movimento, porque uma hora isso vai vazar para a gente. Primeiro essas empresas grandes elas investem, pesquisam, prototipam e essas coisas vão caindo. O que é ruim sai, mas depois algumas coisas são absorvidas pela gente, obviamente porque a gente é usuário desse serviço,
mas também como empresário olhar para o seu negócio e ver aquilo que pode ser feito. Mas tomar cuidado para essa automatização, essa automação gigantesca, não automatizar aquilo que é principal, que é o core business do seu negócio. Então, se você fizer uma automação do seu core business, é um complicador muito grande, porque você deixa de existir. E uma coisa que eu estava pensando também é que eu estava conversando também com o Márcio, uma historinha, ele compartilhou uma história com a gente aqui também no podcast, onde que ele falou, ele apresentou uma situação onde que ele estava num e-commerce, acho que de roupas, e aí nesse e-commerce ele estava vendo qual roupa comprar, e aí do nada ele passou por uma página assim que pipocou um chat, e era um chat já aparecendo lá a carinha do vendedor, e o vendedor já solicitando para falar com ele. Ele estava no site, o vendedor estava solicitando. Ele falou, vou clicar aqui para falar com esse vendedor, né? Pelo site, pelo e-commerce. Aí ele clicou, e aí no que ele clicou, apareceu igual a gente está aqui. Apareceu lá a tela, né? No cantinho assim. E o vendedor ele começou a falar e começou a perguntar, né, para o Márcio o que ele estava buscando, né? Enfim, qual que era o objetivo, né? Para onde que ele pensava em usar determinada roupa e tal. Então ele foi fazendo um trabalho de venda consultiva, né? Ele foi investigando a situação. E aí, em determinado momento, ele começou a provar de fato as roupas que o Márcio estava buscando ao vivo. E aí, acho que esse é um ponto bem interessante, porque assim, vai ser substituído aquilo que é replicável, que aquele tipo de atividade que é facilmente procedural. É procedural, é tipo robótica, né? Então, se você atende igual um robozinho, você vai ser substituído. Mas se você consegue fazer um trabalho super consultivo, né, super de relacionamento, super de aprofundar na necessidade do cliente, isso é muito mais difícil de ser substituído, né? Então, eu acho que a criação de fortes relacionamentos e networking profundos, essa conexão humana, né, de um humano com outro ser humano, isso dificilmente vai ser substituído por uma inteligência artificial, por um robô, né? Então, acho que como você se preparar para o futuro, acho que nada melhor do que você formar uma forte base de relacionamento e networking hoje, né? E vendas é isso, né? É que eu te falei, aquela humanização e se conectando com as suas redes e olhar os demais. Porque as coisas mudam por meio de movimentos. Então, quando você está desatento, as coisas mudam. Não. Quando você está atento, você vai vendo o movimento que vai acontecendo. E, de novo, desde que a gente pega lá, a gente pegou o WhatsApp de 2009. Então, veja o quanto isso mudou e proporcionou. Hoje, por exemplo, no IA, você tem reprodução de áudio para virar texto, você tem muitas funcionalidades. Só que você pode humanizar tudo isso, pode transformar isso tudo em de novo, ferramentas para você fazer melhor. Mas não desumanizar, né? Manter a humanização é importante, porque, de novo, isso vai perdurar por algum tempo ainda. Você vai demorar para ter essa substituição toda, né? Ela é faseada, não tem jeito. Até porque, economicamente, precisa-se de um consumo, né? Se você substituir tudo, as pessoas não têm trabalho, quem vai consumir? Então, também é uma discussão que está sendo feita nos altos escalões. E aí, o que a gente vai fazer? Né? Você não tem, porque tem quem vai comprar. Porque as pessoas nunca vão perder os desejos delas, né? Mais intrínsecos, assim, de seres humanos, né? Tipo, os prazeres, os pequenos prazeres, o desejo de necessidade de conexão com outras pessoas, né? Essas necessidades mais básicas, assim, né? Mais ou menos como a pirâmide de Maslow, assim, tipo, a gente nunca vai perder isso. É que eu tenho um arrepio com a pirâmide de Maslow, mas... Tá. mas conte-me mais sobre isso. É porque ela é muito superficial, assim. Uhum. Essa hierarquização, de novo, aquilo é um desenho muito primário, né? De novo, é um estudo muito anterior. Acho que ele pode ser usado como basal, né? Não como referência hoje, na verdade. Porque o que acontece? Se eu coloco lá, tem um lado de ciências fisiológicas, sociais, essa hierarquização, as coisas não funcionam, e aí entra a diferença do humano com o artificial. No ser humano não tem essa sobreposição de coisa. Vai acontecendo. Chegou aqui, alguém te chamou e vai lá. Então é isso que é humano. Essa vem aqui, vai lá, desce, sobe. Então é uma dinâmica muito mais complexa do que um fluxo, entendeu? Por isso, muitas vezes, muitos processos não dão certo. Porque quando você vai desenhar um fluxo de vendas, por exemplo, que é o sonho de muita gente,
Cara, tem uma resposta lá que você não vai conseguir olhar. Eu desenhei muitos fluxos lá na Microlins, que você viu o vídeo lá. A gente desenhava, chegava num ponto, o fluxo era uma árvore, mas tinha respostas que não estavam lá. Se a gente fosse colocar tudo, ia colocando, o negócio ia ficando gigantesco. Então, ele é referencial, né? Então, o negócio é muito mais dinâmico. E eu acredito que esse também é um grande diferencial nosso como ser humano de ter essa diferenciação. Mas, como falando sobre desejo, as pulsões, que na verdade é o que talvez quis dizer, que é aquilo que eu não tenho controle, que eu preciso para sobreviver, né? Que é o desejo, que é a conexão com o outro, de se sentir valorizado, né? A gente tem estudado muito sobre a questão da aposentadoria do trabalho, no tanto que as pessoas adoecem depois que não estão trabalhando mais, de novo, a não ser aquele trabalho muito mecânico, que é muito cansativo para o corpo mesmo, assim, fisicamente, né? Que é o pedreiro, aqueles trabalhos muito fisicamente exauridos. Mas os outros que são mais intelectuais, quando a pessoa se aposenta, tem a falta de significado, ela sente a ausência da coisa do trabalho, né? Eu defendo esse gradativo, assim, então 8 horas, aí passa para 6, passa para 4, passa para 2, seria um movimento muito mais saudável de saída do mercado do trabalho, porque imagina você sair de uma porta dia 30, dia 1º, você não tem mais o trabalho, acabou. Esse rompante pro corpo é ruim, né? Você vê, pra gente parar um vício, parar um hábito, tudo que eu corto, depois volta pior. Tem um livro que eu gosto muito, que é Nação Dopamina, cara, ele diz muito sobre isso, né? Sobre como a gente busca o desejo, como a gente é dependente dessa droga, que é muito utilizada nas redes sociais, né? Pra gente, né? O que a rede social entrega pra gente? Um feedback rápido das coisas. Então, tá aqui, ó, tá aqui. Isso aqui é isso aqui, isso aqui é aquilo, tá aqui. Que é entregando o que a gente acha que quer, né? Ou vai buscando o que quer. Boa. Muito bom, muito bom. Então vamos agora para a nossa segunda sessão do podcast, a sessão Fora do Forecast, que é quando realmente a gente fala sobre o dia a dia, o que está por trás do que a gente conversou, a realidade, os causos de vendas, aquilo que normalmente não é contado. Fechado? Soler, é contigo. Bora, valeu a ponte, Julião. Boa. Pô, Orelei, sempre que a gente começa a parte do fora do forecast aqui, tem uma pergunta que ela é a primeira, para começar, para começar do zero ali. Que não tem faculdade de venda aqui no Brasil, né? Lá fora até tem, mas aqui não tem. E aí, como que você se tornou vendedor, cara? Da onde que saiu? Qual foi? Como que começou essa história como vendedor? Eu vou tentar tornar a história não tão triste. Mas foi da seguinte forma: eu fui morar com a minha tia, que é a irmã do meu pai. Meu pai faleceu muito novo. E aí fui morar com essa tia minha, e aí ela tentou empreender. Isso eu tinha 10 para 11 anos. Então ela tentou empreender, montou uma quitandaria. Então ela e a minha madrinha fizeram rosca, biscoito, pão de queijo. Elas cozinhavam super bem, elas já tinham esse... E aí fizeram um curso e montaram. Só que onde elas montaram era um conjunto habitacional que estava começando a construir as casas. Então hoje, com essa noção, eu falo, cara, não tem ninguém. Naquela época eu já imaginava, pô, não tem ninguém aqui, né? E aí deu no que deu. As coisas não estavam rolando, não vendia, porque a gente estava longe do centro da cidade. Isso aí foi em torno de 93, 92. E aí o que aconteceu? Eu tinha 10 anos. 10 anos. 79, isso aí. 89, 90. Aí o que aconteceu? Eu escutei uma conversa delas, porque o cômodo ficava na frente, a nossa casa no fundo. Ah, não vai dar certo, a gente não vai conseguir pagar as contas, desse jeito vai ficar difícil, tal. E aí, no meu ímpeto, eu falei assim, não, me dá aí que eu vou sair para vender. Foi bem impetuoso. Eu já era uma criança que desafiava os pais, eu era muito custoso, eu tinha muita energia. Então eu falei assim, me dá aí que eu vou vender. E aí, não, sim, não. Eu falei, não, me dá, eu vou lá no ponto de ônibus, já tem mais gente do que aqui. Colocou as coisas numa cesta, tampou, bem arrumadinho e tal, fui pro ponto de ônibus. E no ponto de ônibus, no ímpeto, não foi coisa de... Eu falei assim, tá cheiroso, né? Porque realmente era muito gostoso. Até hoje, essa receita da minha mãe, ela faz um bolo de fubá cremoso. Então, ela não cozinha normalmente, ela cozinha o mingau de fubá. E ela coloca erva doce, coloca queijo, então fica muito gostoso. E tava realmente muito cheiroso, eu falei isso, todo mundo falou, tá mesmo, o que é? Aí eu desvendei, ali eu já vendi tudo. Voltei para lá,
já com tudo vendido. E ela falou assim, você foi assaltado, meu filho, já pensando no caos, né? Eu falei, não, eu vendi tudo no ponto de ônibus. Vamos precisar de uma vasilha maior, né? Então a gente pegou uma bacia, daquelas de lavar roupa mesmo, que a cesta era bonitinha, né? E aí eu peguei o ônibus, aí sim eu fui pro centro da cidade. Então ali eu fazia parcerias com banco para entrar, que na época não tinha toda essa segurança que tem hoje. Então a gente entrava no banco, na hora do lanche das pessoas, e aí, então eu ia fazendo esse trabalho. Então eu comecei vendendo por uma necessidade, por escutar ali que tinha um problema, elas tinham essa dificuldade para vender, e eu me via com facilidade, porque realmente as coisas eram muito boas, o produto era muito bom, e aí era basicamente uma oferta. Então foi assim que eu comecei a vender. E fiquei ali de uns 2 anos, até que minha tia, né, minha mãe de criação, resolveu fazer concurso, porque ela cansou daquela vida de empreender, fez concurso para professora, e aí se tornou professora, e aí eu fui para um outro lugar vender, aí depois, só para não estourar muito tempo, mas eu comecei vendendo assim, como a maioria das pessoas por necessidade. Vanderlei, eu tenho uma pergunta para fazer. Você comentou que sua tia, né, mãe de criação, ela se tornou professora. E você é professor, né? Sim. Isso teve alguma influência na sua decisão de carreira futura? Então, talvez sim, né? Eu como psicólogo já fiz algumas, né, retomadas disso. Obviamente as pessoas, as minhas duas mães, tanto a biológica quanto a de criação, e na hora que uma delas ouvir esse podcast, ela não vai gostar muito de eu falar de criação, mas para todo mundo entender, as duas me trouxeram muitas coisas importantes, né? As duas são muito determinadas, mas uma é um pouco mais vaidosa, mais sedutora, a outra é mais centrada, mais dura na tomada de decisões. Então, eu acho que com certeza, as pessoas que a gente se espelha, que a gente convive, principalmente nesse momento de vida, obviamente espelham muito. Mas eu sempre tive a vontade de gostar de aprender. Na escola, como eu falei para vocês, eu tinha muita energia, eu já terminava as coisas primeiro e já gostava de ajudar na sala de aula. Então, ali eu já tinha um pouco dessa questão. Eu terminava tudo muito rápido para poder ajudar. Então, eu tinha esse ímpeto já com os professores ali, tinha boas notas em algumas matérias. Então, eu já ficava. Teve uma vez, inclusive, que o pessoal não queria fazer uma prova de história. Eu era o único a apresentar o trabalho. E era sobre tapetes persas e tudo mais, e eu fiquei quase 40 minutos falando. A professora falou assim, não vai dar tempo de fazer a prova, mas a apresentação foi muito boa. Então, assim, eu quase dei aula por 40 minutos, enrolando, né? Então, mas eu já tinha essa pegada, mas obviamente, sim, tem uma inspiração. Legal, legal. É legal pensar, Vanderlei, um pouco como a gente ficou aquele início do papo que o Júlio conduziu ali, a gente fica muito voltado na sua carreira, né? Mas e hobby, cara? O que você faz fora da carreira? Porque ali no LinkedIn a gente vê toda a parte corporativa, né? Os eventos, todos esses lugares, mas é legal ver de costume. E hobby, cara, o que você faz fora? Que esporte que você pratica? O Júlio é um amante ali do funcional, né? Alguns anos disseminando o funcional na rotina do Agenda, e eu queria entender o que você faz fora da carreira. Eu invejo o Júlio, que ele veio para Santa Catarina e ficou ali, e ficou num lugar bem tranquilo. Eu já sou da agitação, assim, eu gosto do agito. Então eu gosto muito de vôlei, desde novo eu pratico Legal. vôlei. É uma coisa que para mim é importante, porque eu bater na bola é até tirar um pouco da raiva que eu tenho, assim, que a gente tem no dia a dia, que a gente sofre muito. Então, vôlei é o meu esporte predileto, de assistir, de jogar. Mas também gosto de praticar futebol com alguns amigos, né, mais restritos assim que eu tenho. E leitura, eu gosto muito de ler. Eu tive que trabalhar muito tempo para eu fazer leituras mais leves, não leituras só de trabalho, né, para eu também ter essas leituras no lazer. Então eu gosto muito de ler Rubem Alves, é um autor que eu gosto muito. Tem outros autores que eu gosto também de romance. Então leitura é uma coisa que para mim é muito bom, apesar de me ajudar profissionalmente também, mas é uma coisa que me desliga. Então, domingo eu gosto de ficar aqui com meus gatos aqui na frente de casa, que eu tenho uma frente boa aqui. Então, eu sento com eles ali, eles brincando ali e eu lendo. Então, ali eu passo 1 hora e 15. Eu costumo dizer muito que o descanso, na nossa vida de empreendedor e de vendas mesmo, ele tem que ser intervalo, né? Porque a gente também tem o trabalho está muito misturado com a gente por conta do celular. Mas, em geral, essas 3 coisas me ajudam muito. E, fora disso, eu gosto de conhecer outros lugares. Então, viajar é uma das coisas que me relaxam muito. Assim, eu gosto muito de conhecer lugares novos, né? Conhecer ambientes, andar por lugares diferentes. É uma coisa que me fascina muito. Então, viajar também é um hobby, que é o mais caro de todos, então por isso eu faço com menos frequência.
Mas jogar vôlei é fácil. Tem um parque aqui perto de casa, então eu levo a bola, muitas vezes. Inclusive ela tá aqui atrás de prova. Nem sabia disso, mas tá aqui minha bolinha. Tá do lado. Ela fica aqui atrás, que também, não sei, você já deve ter lido aquele livro do hábito. Então, com a pandemia eu ganhei muito peso, então me atrapalha muito a jogar vôlei muitas vezes. Então eu tô tendo que fazer muita atividade. Então, eu deixo a minha deixa, que é a bola ali pertinho. Então, além da academia, eu deixo ela aqui perto, porque tá aqui embaixo, eu desço da escada, vejo ela ali, vou pro parque, bato um pouquinho de bola, quando tem alguém lá, quando não faço sozinho. Mas é uma coisa que me relaxa muito. Eu gosto muito desse contato com a bola. Então, é uma coisa de habilidade corporal, transpirar. Então, é muito bom, me deixa bem. O seu hobby me fez lembrar de duas coisas. Recentemente, eu li... você comentou que eu fui para o sul, né? De fato, eu fui para Garopaba, eu passei o Réveillon num retiro de yoga, aí perto de Florianópolis, né? E só que eu peguei muito tempo de carro, foram 15 horas de carro para ir e 15 horas para voltar. Então, nesse tempo, eu já coloquei um audiobook lá e ouvi. Então, eu já concluí meu segundo livro, né, agora nesse ano de 2024, só fazendo isso. E um dos livros que eu li se chama Clear Thinking, que é de um autor gringo, e ele fala muito isso que você acabou de falar, de você deixar a bola do lado, como sendo uma deixa para você lembrar de um hábito que é positivo para você. Né? E o livro é O Poder do Hábito. O outro livro que você mencionou é O Poder do Hábito, né? Do Charles Duhigg, né? Se não me engano, o nome do autor também. Mas esse livro Clear Thinking, o primeiro argumento que ele coloca, que ressoa demais para mim, é assim: o seu posicionamento define as opções que você tem. E o seu cotidiano te define o posicionamento. Então, as decisões diárias que você toma te coloca numa posição, e essa posição te dá as opções e poder de escolha. Né? Então, o fato de você ter deixado a bola aí do lado te coloca num posicionamento favorável para tomar boas escolhas. Então, isso é bem interessante também, né? Porque o que acontece? Apesar de eu gostar, mas eu dificultando o fato da bola, por exemplo, estar lá no guarda-roupa ou debaixo da cama, isso leva um pouco mais de... Tem mais etapas para você transpor. Então, às vezes tem alguém na cama, ou vou acordar alguém. Então, aqui estando mais fácil, é um acesso mais livre, então tem mais facilidade. Ele fala muito sobre o tênis na porta, que lembra. Então, tem muitas opções. Mas, sim, faz sentido essa questão de você se sintonizar com as suas escolhas, porque, de novo, a nossa atenção ela é muito buscada por tudo, né? Publicidade, internet e tudo mais. Então, quanto mais você tiver focado a te ajudar a direcionar nisso, melhor. Animal. Não, você tava falando que você gostava de romance. Eu não sei se você já leu, provavelmente você deve conhecer, mas se não conhecer, eu vou recomendar. Saindo dos livros mais corporativos, é a Carla Madeira, que é uma escritora brasileira. Não sei se você conhece. Ela Não, tem conheço. 3 livros muito bons. O primeiro livro dela chama Tudo é Rio. Então, se você gosta de romances, eu acho que é o romance mais bonito que eu já li na minha vida. Eu não li muitos, mas eu li esse o ano passado. E aí depois eu descobri que ela tinha mais dois, eu já li também. Ela lançou um em 2022 que eu não li. Mas Carla Madeira é muito boa. Recomendo você, já que você falou que você gosta de romance, não é sempre que a gente ouve, né? Ainda mais em podcast profissional, né? Alguém falar, poxa, eu gosto de romance. Que na verdade aqui é pra gente desconstruir, então eu vim totalmente livre para contar. Legal. As Mas pessoas eu retomando. Fala aí, fica à vontade. que o meu caminho profissional, e eu percebo isso nas pessoas, é derrubar essas amarras que eu tenho que fazer para validar o outro para eu vender mais. Então, às vezes, a gente se coloca muito como produto, isso é uma coisa muito ruim, mas é estratégica, porque parece que você tem que ser de uma maneira diferente publicamente para você ser bem quisto, né? A autenticidade, às vezes, ela fica muito no limiar, não, eu preciso me apresentar desse jeito. Isso vai até adoecendo a gente. Então, eu tenho tornado mais libertário nesse sentido de falar um pouco mais das coisas que eu gosto de maneira mais livre, mesmo que não seja tão popular ou não seja tão aceito, vamos dizer assim, ou que se conecte com os outros, para não virar uma sinergia falsa também, né? Mas é um ponto. Eu costumo dizer que eu quero chegar num ponto financeiro que eu realmente falha tudo que eu pense, porque a gente tem sempre essa marra. Nossa, falar isso aqui não pode me prejudicar assim. Então você tem infelizmente a gente tem essas coisas, né? E a autenticidade é muito forte, né, Vanderlei? A autenticidade, ela conecta até como um diferencial de marca.
você cria um grande diferencial sendo autêntico, porque é muito difícil outras pessoas replicarem a sua autenticidade, né? Então, a autenticidade é muito poderosa no final das contas, né? Então, mas ao mesmo fato também que a autenticidade, ela te conecta, mas ela te isola de outra forma. Ela é muito admirada porque pouca gente faz, mas ela te isola individualmente porque você passa a não ser... você dizer coisas que incomodam para os outros. Porque a autenticidade é isso. É você dizer, não quero fazer isso porque eu não gosto. Se não arrumar uma desculpa para não ir em determinado lugar, por exemplo. Não quero ir, não quero opção de escolha. Então, de novo, ela tem um fato de ser admirada, porque ela ainda é um artigo de luxo, e no capitalismo o artigo mais raro vale mais, isso é lei da oferta e da procura basal, mas ao mesmo tempo, na intimidade, no seu círculo pessoal, ela se torna um entrave muitas vezes, porque você se torna amargo. É um preço caro que se paga. Então, esse equilíbrio de achar essas duas coisas é um caminho difícil de você trilhar. Ela é importante, mas ao mesmo tempo ela é muito difícil de ser praticada, porque existe uma expectativa de conformidade social, né, nos grupos. E quando você não pratica essa conformidade social, o grupo, né? Não sei se vocês já ouviram falar do estudo de Ash. Uhum. Ash fez um estudo que ele colocava 5 pessoas numa sala e os 5 eram pessoas que ele tinha chamado, que eles sabiam da dinâmica, e uma não. E ele colocava 3 cotonetes, esses 3 itens iguais. Ele perguntava, todos são iguais? Sim. Até que ele pegava um ponto e colocava um maior que o outro. Ele perguntava, todos são iguais ou tem algum diferente? Não, todos são iguais. Mesmo tendo diferença. E o último, 67% das vezes ele conformava com o grupo, né? Mesmo que ele soubesse que estava errado, para entrar em conformidade. Então, quem quiser aí, estudo de Ash, é com ASH, tá? É bem antigo, tem vídeo no YouTube, mas é tempo do Joca. Mas é um estudo que na psicologia se faz ainda muito, faz inclusive na prática, a gente fez na prática, para ver como funciona esse estudo de conformidade. Ainda mais na área comercial, né? O Inside Sales, né, o home office, ele permitiu que a gente criar um novo tipo de vendedor, né? Se eu pegasse, por exemplo, há 15, 20 anos atrás, eu com as 2 mãos tatuadas, eu não seria um vendedor, porque o vendedor teria que estar de roupa social e fazer visita nas empresas, ele provavelmente ia ter alguma dificuldade de entrada, né? E aí, nos últimos anos, eu não estou há tanto tempo no mercado, né? Em tecnologia comercial, uns 5, 6 anos, eu reparo que a gente começa a notar vendedores com características diferentes. Nem entrar nessa questão, nessa pauta mais da discussão racial nisso, mas vendedores negros, vendedores LGBTs, né, e vendedores tatuados, né, coisa que a gente não via há muitos anos atrás, né. E eu até compartilhar uma coisa minha. Faz um ano e meio, acho que eu tô com uma tatuagem desenhada pronta para fazer no pescoço. Só que o pescoço vai aparecer na webcam, né? Aqui, ó, não aparece minhas mãos. E eu levei na psicóloga um tempo atrás para falar por que eu já marquei 2 vezes e desmarquei essa tatuagem. E aí, na psicóloga, puxando o gancho de você como especialista, a gente foi, mergulhou em algumas questões, e aí eu cheguei nesse objetivo, mas ainda não tive coragem de marcar essa tatuagem. Mas tem esse parâmetro, né, essa relação, né, de conformidade social. Por vezes, você já deve ter ouvido muitas pessoas fazerem a castração de, toma cuidado. Então, você também tem ouvido isso. Então, isso também te ressalta desmarcar. Mas não vamos entrar aqui, que senão vira terapia já. Mas tem essa questão da castração ali, que é muito importante. E tentando, só para fazer esse ponto que é importante para quem estiver ouvindo, assistindo a gente, que no conflito de geração acontece justamente isso. Essa geração nova, essas gerações novas que têm vindo, elas têm vindo com muito mais desconstrução de realidade. Para elas, o ser é mais importante que o ter. E uma geração mais antiga, o ter é muito importante. Então, isso também perpassa dentro das empresas, né? Eu gravei um podcast no ano passado, na Exame, falando sobre conflito geracional e líderes narcisistas. E lá a gente falava justamente sobre isso. Essa entrada, ano passado, foi a entrada da geração Z no mercado de trabalho. Então, houve muito conflito, né? Ainda está acontecendo muito conflito, porque são gerações muito diferentes. E esse desentendimento, as pessoas começam a fazer gerar valor sobre isso. Um é pior, o outro é melhor, né? Então, sempre a minha é melhor do que a outra, obviamente. Legal. Sempre que a gente consome, dentro das pesquisas que eu fui fazer de você, né? A gente vê você numa palestra muito legal, uma foto bonita, ou no podcast, ou no jornalismo, né?
Mas acho que uma das coisas mais engraçadas aqui do Fora do Forecast, acho que o Julião pode até contribuir, é quando a gente que sai um pouco da casinha, né? Sai um pouco daquela foto bonita do LinkedIn. E quando você foi fazer alguma palestra, algum treinamento, ministrar algum conteúdo assim, você já foi em algum lugar ermo, algum lugar fora do padrão, algum lugar que você teve alguma dificuldade assim de preparar o conteúdo? A gente entrevistou agora eu não lembro quem que foi alguns que passaram para trás. Tinha 20 minutos para estar na palestra e o Uber dele, o táxi, estava 40 minutos. E ele fez uma conta de cabeça que se ele fosse correndo na chuva, ele ia chegar. Aí, entre faltar e chegar molhado, ele optou por chegar molhado na palestra. Você tem alguma história engraçada para contar pra gente? A história engraçada é sempre agora, né? Porque na época é um problema. Eu tenho uma recente. Palestra não é uma coisa que eu me sinto confortável. Eu gosto de fazer trabalhos que eu acompanhe a evolução das pessoas. Então, isso eu vou muito mais para a mentoria, eu gosto muito mais disso, porque eu já percebi que isso é um motivador para mim, que a palestra seja mais remuneratória. Mas aí alguns clientes me convidam e aí, nesse caso, eu vou. E aí, quando é muito bem brifado e tudo mais. Então, eu fui para uma palestra, um cliente meu, que ele faz um evento bem grande, e convidou várias pessoas, vários palestrantes, e eu já falo assim, pô, já olha a lista, falo, então eu sou o menos experiente desse pessoal todo. Então eu já falo, ó, me coloca no meio, que aí tem antes do almoço ou depois, porque fica mais fácil para mim. E aí, obviamente, eu fui sendo deixado para frente. Deixado. Até que ficou eu ali quase 3 da tarde, depois de um palestrante muito bom. Beleza. Entrei, subi no palco. O que acontece com quem não tem? A apresentação não funcionava. Não funcionava. E eu fui falar sobre inteligência emocional. E aí eu comecei a fazer brincadeiras com isso. Ó, tá vendo? Não sei o que e tal. Até que chegou num ponto que o contador de tempo, sem me avisarem, colocaram 12 minutos. Eu tinha 50. Então, assim, o que adianta eu botar a apresentação? E assim, no começo eu tava muito nervoso, né? E eu fiz muita brincadeira, acabou que o pessoal foi. E nesse dia, eles não me explicaram desse código, porque eu não estava no briefing da reunião. Eu tinha acabado de chegar de outro país, então eu não tinha participado. Aí, toda vez que alguém tinha um insight da palestra, eles estouravam um balão. Só que lá eram todos vendedores. Então, na minha cabeça, eles estavam vendendo alguma coisa. E eu falando esses 7 minutos e falando do meu nervosismo, e é assim que a gente faz, as pessoas estoura balão. Eu falei, nossa, pelo menos vocês estão vendendo muito, né? Mas aí vocês não prestam atenção na palestra. E aí todo mundo foi abaixo de rir. Todo mundo foi abaixo. E eu falei assim, cara, tá constrangedor. Aí eu falei assim, não é, eu percebi o código. Eu falei assim, não é estourar balão, não é isso. Não é insight da palestra. Lá, então tá ótimo. Porque eu assisti as outras e falei, então teve mais. Então, pelo menos no caos deu aquele problema todo. Até que no final, eu falei assim, ó, Antônio, eu vou ficar mais uns 5 minutos aqui que eu tenho que terminar esse raciocínio. E ele não tem que ir embora, e acabou que ficou nessa forma. Mas geralmente palestra eu tenho muita dificuldade. Mas lugar ermo, teve um lugar aqui em Santa Catarina que eu fui, que chama Timbó Grande, que é uma cidade que ela só tem uma entrada, e ela tem muita nebulosidade. Então quando a gente foi para chegar, sabe que você anda assim numa neblina que 5 metros você não enxerga, 3 metros você não enxerga? Então tinha que andar assim, ó, a 10 por hora. De atraso não foi, mas me deu muito medo de acontecer alguma coisa, porque uma estrada que você nunca passou, não conhece. Mas lugar ermo foi esse. O mais complicado foi Timbó Grande, que é uma cidade com uma única saída e entrada. Então não tinha várias possibilidades, era um lugar alto. Então muita neblina. Então o lugar mais ermo foi esse. E dessa questão de engraçado foi isso, eu errar o código do negócio. Eu não sabia que era insight da palestra e não venda. A galera olha você como um especialista em inteligência emocional, né? Imagina que você vai ser um Buda, assim, né? Vai ser um cara que vai estar ali flutuando sobre todos, né? Mas eu sempre brinco que a psicologia tem um livro da Judith Viorst, chama O Drama da Criança Bem Dotada, que ela fala justamente sobre isso. O que faz um psicólogo ser bom é ele ter entendido o sofrimento pelo qual ele passou. É difícil você não ter contato com isso para você usar como manejo, porque a gente é meio para a coisa acontecer, né? Então a gente é processo de entendimento, então exige muita empatia. Então se você tiver sofrido um pouquinho ou muito na vida, te ajuda bastante, já te dá um bom pré-requisito. Para atuar também, né? É. Pra representar um personagem, teatro, né? Sim. Eu tinha falado em você ser uma referência em inteligência emocional, né?
Contando um relato meu bem rapidinho. Eu tenho déficit de atenção há algum tempo e eu não gosto de como eu fico com o remédio de déficit de atenção, né? Faço uma brincadeira que eu pareço o Cristiano Ronaldo, eu fico robótico assim, né? E eu parei de medicar há algum tempo e uma das maneiras de eu não voar, né? De eu não começar a ver o vídeo do YouTube no meio do dia assim e perder algum compromisso, eu vou colocando post-it, né? E aí a minha casa ela é cheia de post-it, né? O meu cachorro tem o hábito, por exemplo, de fazer xixi no tapete do banheiro. Aí eu coloco um post-it do lado da tomada, tapete. Pra hora que eu sair do banheiro, eu erguer o tapete pra ele não fazer o tapete, né? Pra ele não, pra ele não fazer xixi no tapete. E aí, isso é acho que é uma maneira de eu evoluir, né, dentro da minha rotina, né? De eu não cometer alguns erros, né? Você, como psicólogo, né? Eu faço terapia há 6 anos. Você tem algum relato, assim, de melhorias do seu eu com rotinas no dia a dia, assim? Por exemplo, usei um exemplo desse do post-it no meio das coisas. Por exemplo, você citou a bola, né? Que foi um exemplo bem legal, né? Pra você ir no parque. Você tem mais algum relato, assim, para falar sobre isso? Cara, eu tenho uma coisa quando. Porque assim, eu tenho dois momentos, né? Eu tenho a minha terapia e eu tenho minha supervisão, que é quando eu conto alguns casos mais graves que eu tenho, alguma dificuldade. Só que muitas vezes minha terapia é na sexta, né? Então, às vezes acontece alguma coisa muito ruim na segunda. Então, assim, eu tenho 5 dias ainda. Na segunda-feira de manhã é o O caos mal, o mal estabelecido. da psicóloga falar que vai entrar de férias, né? 20 dias de férias, meu Deus. E aí, eu sempre falo que na regulação emocional, aproveitando que a gente está falando de saúde mental, é você criar ferramentas para você lidar com aquilo. Uma das melhores coisas de se fazer é você transformar aquilo em palavras, né? Por isso que às vezes o xingar é muito bom. Eu sou um defensor do xingamento. Xingamento é uma das melhores coisas para você se livrar daquilo, né? Inferno mesmo, assim, bendito, né? Depois, quem quiser assistir, o Chico Anísio tem um sketch dele que ele fala, tem coisas que só o palavrão vai traduzir, né? Então, assim, quem quiser assistir, assiste, que é uma diversão, ele é muito bom, ele contando as histórias é muito engraçado. E eu defendo também disso que o palavrão é muito importante. Mas eu escrevo crônicas muito ácidas. Eu descobri que eu sou muito bom escrevendo crônica quando eu tô muito puto, quando eu tô muito nervoso. Só que eu me comprometi de não expor essas crônicas. Talvez algum dia eu faça alguma coisa, mas são crônicas muito ácidas. Então, eu escrevo, é uma maneira de eu fazer. Ou às vezes eu escrevo, amasso o papel, ou quando é raiva de alguém, eu descrevo essa raiva. Então, minha vontade é essa, porque eu não acho justo isso, parará. Porque o que acontece? Muitas vezes eu estou sob sigilo, por causa da minha profissão. Então, eu não posso dividir nem com quem eu conheço, né? Porque é antiético. Então, e como eu não tenho tempo para lá, então é uma forma de escrever, amassar, jogar fora, queimar, né? Então, são formas de você fazer desavençar, ou mesmo você gravar um áudio para você mesmo, depois se ouvir bravo daquele jeito. Então, é uma forma de vocês se entenderem. Então, criar consciência é uma forma muito importante de você se tornar mais regulado. Eu nem digo saudável, porque eu não gosto dessa palavra, porque o mundo é adoecedor, né? A gente vai muito no contrafluxo. Mas eu digo que o mundo é sempre um implantador de cortisol no nosso corpo. Então, a gente sempre tem essas oportunidades de ter cortisol. Chega no trânsito, seja numa negativa, seja numa frustração, num projeto não entregue, de um atraso de um colega, de um olhar torto, de um bom dia errado, de uma falta numa reunião. Então, assim, eu vou desencadeando aqui, às vezes, isso tudo acontece num único dia, né? E a gente tem dificuldade de lidar com expectativa frustrada. Então, essa consciência é muito importante. Então, escrever, xingar, né? Então, ter um momento seu, como eu falei, a bola para mim é muito importante, porque eu dou pancada com vontade. Então, né? Bota a cara de alguém e fala, agora esse aqui. Agora esse aqui é para cá. Ô, Vanderlei, você tocou num ponto bem interessante, né? Que pela sua profissão, você trabalha sobre sigilo, né? Que você não pode compartilhar histórias até com conhecidos. E como o tema da nossa conversa aqui tem sido inteligência emocional e inteligência artificial, eu tenho lido alguns artigos recentes que falam que a geração Z ela tem se sentido cada vez mais confortável em compartilhar o seu íntimo com terapias através de inteligência artificial. Então, o terapeuta à base de inteligência artificial. Qual que é a sua visão sobre isso? Sobre você usar uma inteligência artificial para
um meio de terapia? Isso é perigoso, como eu falei, porque precisa do perpassar, né? Então, deve exigir uma pergunta que tenha uma conexão para aquilo acontecer. Então, igual eu te respondi lá naquela outra questão, quem está programando para a pergunta ser feita? Entende? Então, e a terapia, ela exige uma coisa chamada transferência, que é a confiança que você tem no seu terapeuta, ou na relação de admiração, de desejo. Muitas vezes a pessoa vai numa relação de terapia que ele deseja o terapeuta ou a terapeuta. Isso não é ruim, né? Ou tem uma admiração. Então, algum tipo de transferência, que a gente chama de transferência, tem que ter. Então, essa mediação não humana, vamos dizer assim, ela é perigosa nesse sentido, porque tem a programação, né? A inteligência artificial tem que ser programada. Então, qual é a pergunta? Quem vai mediar? Quem vai trazer? Depois, qual a consequência disso? Para onde vai? Então, é uma questão de ser mais entendido. No momento, eu acho complicado. Como eu falei, tem algumas profissões que eu não vejo como substituíveis, né, pela inteligência artificial. Talvez ela como meio ferramental para uma preparação melhor. Mas talvez uma pessoa em sofrimento, falando com uma máquina, eu acho que é um isolamento muito grande que o mundo já tem trazido para a gente. Essa desconexão social é muito perigosa, porque uma das coisas que a gente precisa muito são nossas redes de apoio, né, que nos sustentam ali. Então, o que são nossas redes de apoio? Eu sempre brinco com os tentáculos. Então, eu tenho que ter aqui amigo, família, trabalho, tenho que ter uma identidade, me sentir bem onde eu estou, e na minha relação com o mundo. Então, na hora que eu vou perdendo esses tentáculos, essa rede de apoio, quem pode me ajudar, né? Tem algumas pessoas na internet, alguns profissionais, que falam que você tem que ter uma pessoa muito importante para você fazer uma ligação para te levar para o hospital, e tem que ter alguma que ligue para você e você leva ela no hospital a hora que for. Então, isso é muito importante, ter essa segurança. Então, eu fico com receio por causa desse rede, para não ser a única, né? A gente está indo muito para uma coisa de isolamento. Talvez por não querer levar não e tudo mais. Só para complementar a sua resposta, a resposta da pergunta, as relações têm ficado muito líquidas também, porque hoje nem dizer não você precisa mais. Você vai lá, desinstala o aplicativo, ou você não fala mais com a pessoa, bloqueia a pessoa, né? Então isso também é importante, o dizer não, o sentir frustrado. Então esse é um cuidado, né? Por que eu estou escolhendo uma inteligência artificial do que me envolver e falar para uma outra pessoa? Né? Então, é um ponto importante a se discutir nesse sentido. Eu não sou contra, mas eu acredito que pode ser usado de outra forma. Eu sempre falo, né, a questão do poder da relação com a tecnologia, ela tem que ser bem usada. Tudo que é mal usado, né, gera um vício, uma dificuldade. Cito de novo, a Nação Dopamina, que é um livro excelente, que fala muito sobre isso, sobre essas relações muito de dependência, né, de neurotransmissores como a dopamina. Eu tenho uma curiosidade que, puxando um gancho do que você falou, antes tinha falado sobre expectativa. Essa curiosidade, ela é profissional e pessoal, né? Ela passa pelos dois ali dentro. E é um ponto sobre um dos relatos que eu mais acompanho quando a gente dá uma flodada no LinkedIn, assim, são relatos sobre demissão. E a demissão é uma ação profissional e tem um resultado pessoal, né? E dentro do que você pode contar, né, Uhum. de histórias, do que você, não entrando em algum caso, alguma questão mais que seja sigilosa, mas o que você tem para dizer sobre a demissão, cara? Particularmente, eu nunca tinha sido demitido até 2021. Eu fui demitido pela primeira vez na minha vida. E eu acho que eu nunca senti aquela sensação. E acho que cada pessoa lida de um jeito com a demissão, né? Às vezes eu reparo algumas conexões que fazem um textão, descascam a empresa, aí no outro dia você vê que o textão não tá mais lá, né? Como que será que é como que você tem com a sua experiência para dizer sobre demissão, cara? Eu tenho muitas histórias, eu não vou contar as mais recentes, porque provavelmente a pessoa vai descobrir quem é. Eu vou escolher uma mais antiga, que aí acho que já estagnou, porque tem duas de final de ano bem complicadas de cliente, né? Mas eu já tive, porque assim, o que nós estamos falando, né? Tem alguns artigos que falam sobre um tema que eu gosto muito para quem é gestor está assistindo, chama contrato psicológico, que são as expectativas entre quem contrata e quem está sendo contratado, que são coisas que não estão no contrato. Então, o que está no contrato? Você vai trabalhar, você faz um anúncio, você vai colocar lá, preciso de uma pessoa determinada, e os anúncios estão ficando muito modernos, né? Então, acaba que se não se fala o horário de trabalho, muitas vezes, só que eu quero você assim. Então,
lá você coloca o horário de trabalho e tudo mais. Mas o que não está no contrato, o que não está no contrato físico, que está no psicológico? Com quem você vai trabalhar? Se o ambiente é tóxico ou não? Em que momentos ele é assim ou não? Quantos nãos você vai levar? Se vão te pedir fazer uma coisa a mais ou não? Então, isso tudo não tem como você criar um contrato inteiro com tudo que vai acontecer ali. Vão ser duro com você, não tem como prever tudo. Então, essa relação vai criando expectativa. Mas todas as vezes que a demissão deu problema, como a que eu vou contar para vocês, foi que a pergunta que eu faço para todo gestor antes de demitir: se eu demitir hoje o Felipe, eu demitir o Júlio, ele vai se sentir surpreso? Se a resposta for sim, ou a pessoa ficar em dúvida, tá errado. Então, os sinais têm que ser dados. E a gente volta naquele ponto da conformidade. Lembra lá atrás? As relações do Brasil de empresas, elas são muito paternalistas, porque, em geral, são muitas empresas familiares. Né? Dizem algo em torno de 85%, 84% das empresas são familiares. Então, obviamente, isso entra numa conformidade. Então, aqui a gente é uma família. E isso tem ponto para bom e para ruim. Tem ponto para bom e para ruim. Por quê? Para bom, nossa, é legal, não sei o quê, mas será que eu vou ter toda a vantagem de ser da família ou vou ter só a desvantagem? E aí que entra o nosso ponto de equilibrar essas duas coisas. Então, eu sempre brinco que na demissão a pessoa tem que estar clara, tem que ter dado sinais para ela, não pode se sentir surpresa com aquele desligamento. Né? Eu faço alguns aqui, fiz alguns recentes, então eu sempre pergunto para a pessoa: você já alcançou o objetivo? A pessoa fala: não alcancei. E aí eu aproveito a deixa. A primeira pergunta que eu faço numa demissão é: você conseguiu evoluir daqueles últimos 30 dias que a gente já conversou? Não consegui, faltou isso, tá? E como é que a gente faz? Não, realmente acho que não vai dar. Então eu deixo a própria pessoa emanar isso, né? E depois eu falo: então a gente está aqui para isso mesmo, para te desligar. Então é uma coisa mais sensível. Mas o caso que eu vou contar para vocês foi de um cliente que ele, geralmente as pessoas trazem para mim: preciso, a situação está insustentável. Eu falo: beleza, já teve uma conversa dura com essa pessoa, já falou tudo, né? Até o livro Conversas Difíceis é muito bom para isso. Já conversei. Né? Hoje eu sou mais safo nisso. Então eu já consigo perceber quando essa conversa não aconteceu, quando é da boca para fora. Mas nessa época eu não tinha esse manejo todo, né? E eu falei: beleza, então faz o desligamento. Aí expliquei como faz no processo. Então chama a pessoa, né? Explica para ela, fala que ela está sendo demitida, o que ela vai ter direito para sair, e explica os motivos em geral por isso. E essa pessoa, ela falou: não vou assinar minha demissão enquanto você não falar a verdade. Não vou assinar. Meu Deus. E aí aquela confusão, e aí traz outra pessoa, e não sei o quê, né? E a mulher começa a ficar desesperada, a quebrar as coisas na mesa dele, e aí teve que chamar mais gente. Então, isso tomou uma proporção tão grande de até me ligarem. Não sei o que eu faço, E aí, passo o telefone para ela, eu vou conversar com ela. E aí falei: vamos lá, me fala o que você está sentindo, eu vou pedir para todo mundo sair da sala, tá? E todo mundo saiu da sala, eu fiquei conversando com ela no telefone, tal. Perguntei o que está acontecendo, qual que é o seu sentimento. É injusto, porque semana passada falaram para mim tal coisa, que eu que eu tinha chance de crescer, não sei o quê, e agora vai me falar de demissão? Então, todas as vezes que eu tenho esse espanto, esse exagero de reação da pessoa quando é demitida, é porque as coisas não ficaram claras. Não teve uma clarificação daquilo. Né? Então é muito importante para quem está assistindo aqui que o processo de demissão ele envolve muita expectativa, mas ele envolve um dia a dia de compreensão de como aquela relação está sendo cuidada e levada. Né? Eu sempre brinco e eu falo para todo mundo, eu gosto de anotar muito bem o que me falaram na entrevista, porque eu vou cobrando isso gradativamente. Né? E eu vou mostrando: tá vendo, Júlio, você está ultrapassando o limite do que você conversou na entrevista. Né? Essa não é a promessa que a gente combinou. Então eu sempre brinco que as promessas elas podem ser mudadas, mas precisa ter uma conversa difícil nesse momento da quebra de compromisso, ou de mudança de compromisso. Você vai para outro cargo, então agora é assim. Você vai fazer isso, então agora é assim. Então entender muito esses limites. Mas em geral, nossa sociedade tem problema com conversa difícil. Seja com filho, com conversa complicada, tocou em assunto complicado, a gente é péssimo. A gente tem um histórico péssimo disso. Né? E eu brinco até com pais. Falo: se o seu filho não puder conversar com você sobre sexualidade, sobre sexo, ele vai arrumar um lugar para ele conversar.
Né? Então, se você briga, não é hora de você saber isso. Quem diz a hora é a pessoa. Se a criança tem a informação, aquela é a hora. Não tem outra. Se o assunto veio à tona, aquele é o momento. Né? E muitas vezes os pais não estão preparados, porque da mesma forma como liderança, as pessoas não são preparadas para isso. Nem para casar. A gente não tem uma preparação para ser pai, para casar. Não tem. Não existe curso disso, né? Então, você tem que viver aquilo. E muitas vezes você usa da sua experiência anterior. Acontece muito com liderança. E, em geral, demissão, as pessoas fogem. Fogem. Eu dou minha cara a tapa aqui de pessoas que se sentem confortáveis fazendo demissão. Não existe uma situação desconfortável. Mas eu sempre digo para as pessoas, para a gente finalizar, para não me estender muito, que a demissão ela é uma falência momentânea de uma relação. Quando eu entendo isso, que é uma falência momentânea, porque quais são os critérios que eu uso para demitir alguém quando alguém me pergunta, o que eu faço? Eu falo, cara, a pessoa não está te respondendo mais à altura. Ela não segue as determinações que você está falando. Então ela já está dando sinais que a relação está falida. Não tem uma resposta, não tem uma contrapartida. Então se não tem contrapartida, a relação não funciona. Né? Isso é para tudo. Não dá para você estar numa relação que você doa e o outro não doa. E não adianta também você ir conversar com o outro. Né? Por que você não conversa com aquela pessoa? Às vezes eu me passo por grosso. E aí é uma coisa engraçada. O cliente liga para mim e fala assim, não, que não sei o que, aquela pessoa fala, tá, mas você já falou desse jeito para a pessoa? Eu não. Falei, antes de falar comigo, fala para ela, desaluva lá, fala. Mas eu não posso falar isso. Você não pode, a relação já está falida. Não dá. Então, é muito importante falar sobre isso. Né? Eu tenho um treinamento que chama-se mentoring, que eu reúno as técnicas. Uma das coisas que a gente toca lá é demissão. Então, a demissão ela tem que ser a longo do prazo, dando sinais para a pessoa. Não está funcionando, não está funcionando, não está funcionando. Né? Então, e o que eu sempre falo, você vê o sinal, por exemplo, da pessoa não estar te entregando as coisas, ela já vem desde antes. Quando eu pergunto para as pessoas, mas desde quando está assim? Tem muito tempo. Aí você também está aceitando, você está dando outro sinal para a sua cultura, que é um outro assunto complicado também. O alinhamento, né, ele vai causando algumas situações que levam ao desligamento. Tem uma história de hoje, para não falar que ela é muito antiga, diferente de você, é uma história de hoje. Um amigo acabou de se tornar gestor. Ele nunca foi gestor. E eu fui gestor em uma experiência passada. E ele ligou para mim e falou: Cara, no dia que a gente estava conversando, você falou de fazer o one-on-one. O que é o one-on-one? Aí eu falei, cara, ó, eu fiz um curso na Udemy, aqueles cursos de 2, 3 horas na Udemy, só para aprender as estruturas de one-on-one uns anos atrás. E eu mandei um áudio no WhatsApp ali de uns 3 minutos para ele explicando, né? Metade da reunião um fator mais pessoal, outra metade um fator profissional, e conectando os dois pontos da one-on-one. E grande parte das empresas, né, tirando tecnologia, nessa bolha da startup, assim, algumas empresas maiores, o one-on-one não é uma coisa comum, né? Não é uma coisa que está na rotina, né? Então, o funcionário ele vai levando tem uma frase de um gestor que eu tive que é expectativa é igual satisfação menos a realidade, né? Então, se a sua expectativa tá lá em cima e a realidade é baixa, cara, você vai ter problema com a satisfação, né? Então, Você pode falar. me deu vontade de falar uma coisa do que você falou, porque assim, tem esses nomes bonitos que dão para tudo, né? Eu tenho um problema com nomes. Esses nomes que dão bonito para as coisas, principalmente em inglês, eu tenho uma implicância muito grande com isso. Então, o que acontece? O que é um one-on-one bem feito? Né? Ou uma conversa individual? É um alinhamento de expectativa. É você falar das suas insatisfações e a pessoa falar da delas. É simples. Não precisa de uma não estou desvalorizando o curso que você fez, tá? Mas não precisa de uma estrutura grande. Sim. É você sentar com a pessoa e falar, Júlio, nós combinamos isso aqui você não está fazendo, isso aqui você evoluiu bastante. Isso aqui, se você fizer tal coisa, vai te ajudar. Lê esse livro, faz aquilo. Você está com dificuldade de falar determinada coisa. Agora eu quero de você, o que você está da gente? Então, se a relação, aí voltando lá naquele ponto anterior da autenticidade, né? Voltando naquela conexão. Se a relação não é autêntica, né? Se na entrevista, que eu já vejo isso acontecer várias vezes, a gente faz recrutamento de seleção aqui, então muitas vezes o erro na recrutamento de seleção é que o gestor mente ou aumenta as coisas para conquistar o cara que ele quer, e o cara também aumenta coisas. E aí os dois têm que ficar sustentando uma coisa que não existe. Entende? E aí a relação se farta naquilo, numa ausência daquilo que eu prometi. E aí isso gera um desgaste muito grande, porque eu não posso conversar, não posso cobrar ele, porque eu também não estou entregando. Então, um one-on-one bem feito é quando você chega, cara, eu estou cumprindo isso aqui. E da sua parte? O que está acontecendo? Por que não está sendo cumprido?
Então, é simples, né? Entender. Eu fiz um desligamento bem difícil agora, recente, de uma pessoa de 3 anos na empresa, que falou, ó, você entrega para mim, mas não entrega para o time, você atrasa muito. A gente já conversou diversas vezes, eu já dei sinais claros, né? Então, eu acredito que você está com foco em outro lugar. Então, talvez é melhor você ir para esse outro lugar. Ô, Vanderlei, até puxando esse papo sobre desligamento, qual que foi o desligamento mais complicado que você já fez e que te trouxe um grande aprendizado? Seja desligamento tanto de um colaborador quanto de um cliente, né? Porque às vezes a gente precisa até desligar um cliente, né? O mais chateado que eu fiquei foi que eu estava fazendo toda uma preparação, porque assim, eu sempre falo que as pessoas muito inteligentes emocionalmente, elas percebem os sinais da demissão. Você deixa de dar uma demanda, você já começa, os sinais vão acontecendo, né? E talvez eu dei os sinais cedo demais. Então, no começo da semana, eu já não pedi tanta coisa, já diminuí. E essa pessoa era uma pessoa bem importante, era uma diretora comercial de um cliente meu. E aí eu tinha ido para lá, já esse deslocamento, eu ia todo mês. E o cliente queria vir para fazer junto comigo. Eu falei, beleza, vamos fazer, tal, tal. Quando foi na sexta-feira de manhã, a gente tinha combinado sexta-feira à tarde. Quando foi sexta-feira de manhã, não, quinta-feira. Quinta-feira de manhã, quinta-feira à tarde a demissão, quando foi quinta-feira de manhã, eu peguei ela no telefone, falando para um cliente, né? Ah, então que eu vou ser desligada, eu não vou estar aqui mais, então você prepara as coisas, tá. E aí eu fui muito assertivo. Eu peguei, cheguei na sala, falei, com quem que você tá falando? Fulano. Aí ela, não, com tal, outra pessoa, falei, então, desliga e vamos conversar. Né? Falo, despede e vamos conversar. Aí ela falou pro cliente, falou, então, eu falei assim, o que tá acontecendo? Ah, não, que eu já tô vendo que vocês vão me demitir, então não sei o quê, papapá. Eu falei, então tá bom, então, você já percebeu? Então vamos fazer o desligamento. E aí ali eu já rompi. O que eu não gostei? De ter dado esses sinais errados, e ela já tem entendido esse sinal de muito esperta que ela era, obviamente, né? E começar. Então tomou a decisão, o corte tem que ser rápido. Né? Eu até falei isso pro cliente, mas ele, por conta de agenda, ele queria estar junto, ele só chegaria na quinta. E a gente esperou até quinta, mas os sinais foram dando na segunda-feira. Então, o que eu aprendi muito disso é não retira os sinais. Vai deixando as coisas acontecerem, dá o sinal no dia. Né? Porque os sinais também são importantes para a pessoa já entender que aquele dia está diferente. Quando você chama para conversar, a pessoa já vem um pouco entendida do que está acontecendo, que também é uma cerimônia importante, porque é um rito de passagem, é um corte. Então, se a pessoa já percebe o corte ali, é importante. Só que no caso ela percebeu e estava falando com o cliente, que é uma coisa muito grave. Então eu tive que antecipar, mesmo não falando com o cliente. Depois ele me apoiou na decisão, ele ficou muito bravo com isso. E eu não sei quantas outras pessoas ela tinha falado. Mas foi uma coisa muito ruim, assim, para a imagem da empresa, porque falando com o cliente. Né? Então uma coisa que eu aprendi é isso, dar os sinais mais para o final, quando for o momento mesmo de desligar. Então esse para mim foi o mais difícil por conta disso, por ter que fazer essa intervenção um pouco mais dura e não aceitar essa conversa porque estava ultrapassando todo o limite. Né? E outra coisa que não estava no contato psicológico, você não fala para a pessoa, você não pode ligar para o cliente e falar que você está sendo desligado. Concorda? Isso não está no contrato. A gente entende que isso não é legal fazer. Mas não está claro, a gente falou, você não pode fazer isso. Até porque se eu listo tudo fica complicado, aquela lista do Google que você tem que assinar lá que você está aceitando os termos e condições do acordo. Né? O contrato de relacionamento do Sheldon, para quem é mais geek e gosta de Big Bang Theory, né? Que é um maço desse tamanho, né? Sim. E até ler aquilo tudo você desiste. Ah, não quero mais não, obrigado. Para finalizar, que a gente sempre está fazendo uma pergunta e está colhendo insights bem legais, né? A gente falou muito sobre literatura, né? Tanto um livro mais corporativo, romance, assim, a gente já conversou. Mas sempre uma pergunta que a gente faz nesse caminho do fim aqui é um livro que você já leu, que você indica e também que você conte como que esse livro te influenciou, né? Pode ser qualquer tipo de livro, como que esse livro trouxe aprendizados e como que você mudou ali depois de ler esse livro. Pode ser até mais de um, se você quiser. São 3, aí eu vou fazer um compilado aqui. O primeiro deles é o Rubem Alves, As Melhores Crônicas de Rubem Alves, é um verdinho. Gente, melhor livro para se degustar, assim, aquele cara é um ícone, assim. Ele traz uma leveza no texto dele, ao mesmo tempo uma profundidade, né? Tem um texto dele que é a escutatória, que ele fala assim, não vou lançar um curso de escutatória,
Porque talvez ninguém se matricule, porque todo mundo quer aprender a falar, mas ninguém quer aprender a ouvir. E aí ele cita outra coisa. Quem mergulha sabe, no fundo do mar somos todos olhos e ouvidos. A boca fica fechada. Então ele traz muito assim, dá muita pancada, é um texto muito bom que eu uso muito. Então esse é um livro assim clássico, que tudo que você lê naquele livro é maravilhoso, assim, se você é pai, todo papel vai ter alguma coisa que você vai se enxergar ali, então Melhores Crônicas de Rubem Alves. Tem um outro que mudou muito minha vida, que foi em 99 que eu li esse livro, depois eu reli ele outras vezes, chama-se Arrancar Máscaras, Abandonar Papéis. Que livro genial para você aprender sobre como a gente usa máscaras nas relações sociais. E o quanto é bom você saber sobre isso. Não que você retire todas as máscaras, como ele fala ali, né? Mas no sentido de você entender que momento que... Cara, você tem que se experimentar, ser mais autêntico, né? Essa máscara é pesada demais para você carregar, porque você carrega um histórico com ela e um peso com ela, que é muito bom. E um mais recente, que é um cara que agora está muito em voga, mas quando eu li o livro não estava tanto, que é o Christian Drucker, e eu não vou lembrar o nome do outro autor, mas o livro chama O Palhaço e o Psicanalista, que são... Eu sempre gosto de autores que escrevem juntos, e nesse tem uma sinergia muito boa, e que eles vão falar sobre escuta também, sobre fala, porque ele traz uma coisa do palhaço, assim, o outro autor, que eu nunca tinha imaginado o palhaço daquela forma, né? Como alguém que faz rir sem falar, que é alguém que tem que manejar a emoção do outro no olhar, naquela máscara que ele coloca ali, mas para justamente tirar do outro o riso, tirar alguma coisa de bom daquele sujeito, para que ele também olhe para os outros e conquiste as pessoas por meio do sorriso. E falar sobre a escuta, que é o que ele traz. Então, O Palhaço Psicanalista também é um outro livro que é muito bom. São leituras que eu gosto. Inclusive, aqui na Evoluir Sempre, a cada 2 meses, a gente faz o estudo de um livro, depois a gente conversa. Então, a gente fez o Ruído, que é o mais denso, agora a gente vai fazer o Palhaço Psicanalista e vamos discutir depois sobre. Eu sempre dou um prêmio para o melhor resumo, depois a gente usa nos clientes também, mas é uma forma de todo mundo estudar melhor o livro mesmo e exercer aquilo ali. Mas esses 3 aí, As Melhores Crônicas de Rubem Alves, incrível, maravilhoso. Arrancar Máscaras, Abandonar Papéis, que eu não lembro o nome do autor, dos autores. E o Palhaço Psicanalista, que eu lembro do Christian Drucker, desculpa, do outro autor, mas não lembro. Mas são 2 autores muito bons também, esse é mais recente. Isso. Cara, e com certeza... Ninguém citou do que vocês fizeram entrevista. Da minha cara tava se alguém citou esses 3. Aí entra na autenticidade. A garantia ninguém citou. Se alguém citou, depois você me conta, Júlio, que aí eu vou me recolher na minha humildade aqui. Boa, tá legal. Pode deixar. Boa, muito bom. Pô, foi sensacional, Vanderlei. Acho que, nossa, foi uma conversa bem interessante, bem aprofundada, 2 temas bem pertinentes, acho que para o momento que a gente está passando, né? De um lado, a inteligência artificial com o hype da inteligência artificial, do outro lado, a inteligência emocional como algo super importante para a gente desenvolver, ainda mais tendo passado por uma pandemia que deixou muitas marcas, né, nas pessoas, distanciamento social, a necessidade do ser humano, ele é um ser social, né? Dele se socializar. E, ao mesmo tempo, são forças muito opostas, mas muito complementares também em certas situações. Então, queria agradecer você, agradecer ao Soler aí, agradecer a quem está nos assistindo. Se você quiser deixar alguma mensagem final aí, Vanderlei. O que é a mensagem final que eu quero deixar? Dentro e aí eu vou citar outra crônica do Rubem Alves, que ele fala muito sobre as relações tênis versus frescobol, que é um outro artigo dele bem legal também. Artigo não, crônica, desculpa. Que ele fala que num jogo de tênis, na disputa, o meu objetivo é fazer a bolinha do outro cair. E que muitas relações são baseadas nisso. Mas que as melhores relações são aquelas que são como um frescobol. Que você tem que mandar a bola para o outro da melhor maneira para que ele possa rebater e o jogo continue. Porque o jogo é um gostoso vai e vem, né? E não uma bola que seja ruim para o outro. E que quando se perde no tênis, você fica feliz com a derrota do outro, que também é ruim para a relação. Mas no frescobol, quando a bola cai, para os 2 é ruim, porque talvez alguém mandou a bola errado, o outro também não deu conta de rebater. E que aí os 2 falam, não, vamos tentar na próxima ser melhor. Então, que as nossas relações sejam muito mais de frescobol e não de tênis. Não que a gente numa disputa numa relação com o outro, mas sim que a gente construa uma relação com o outro de maneira que no final as coisas fiquem muito melhores, para que todo mundo brilhe,
para que não seja uma coisa de um protagonista só, mas que todo mundo consiga naquela relação se fortalecer, porque isso na paternidade, na maternidade, na relação conjugal, na relação de trabalho, quanto menor o estabelecimento da relação de poder, quanto mais saudável ela for, quando ela não for muito sacrificante para o outro, ao invés de para outra relação, que ela vai ser mais forte e duradoura, né? E vai ter as expectativas mais atendidas de ambas as partes, que é o objetivo que a gente tenha, né, no nosso dia a dia, relações mais saudáveis, mais bem construídas, e que as duas partes sintam, nossa, eu fiz para que isso acontecesse, né? Para que essa relação estivesse mais forte e mais duradoura. Gostei demais. Gostei demais. É isso então. Valeu, gente. Um abraço. Valeu, pessoal. E até a próxima. Tchau, tchau.